Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Guerreiro Sangue de Dragão. Livro 3, Cordilheira das Bestas Mágicas, Capítulo 1, Escultura em Pedra, Parte 1. Os raios quentes e confortáveis do sol da primavera brilhavam sobre os irmãos do dormitório de 1987, que estavam descansando no quintal. Yale, George e Reynolds estavam todos envolvidos em conversas inúteis. A essa altura, Yale e George tinham 16 anos, enquanto Reynolds tinha agora 14. Os três ganharam altura rapidamente, e até o Reynolds mais baixo tinha agora 1,6 metros de altura. O mais alto deles era Yale, com surpreendentes 1,9 metros. George, pare de fingir na frente de nós dois. Até o quarto irmão perdeu a virgindade. Por que você e o terceiro irmão ainda estão fingindo? Que tal isso no final deste mês? Por que você e o terceiro irmão não vão ao Jadwater Paradise da cidade de Fenlai? Eu cuido das despesas. Garanto que vocês dois ficarão extremamente confortáveis, e garanto também que a menina também será virgem. Negócio? Segurando 2 pequenos pesos de pedra, Yale fazia exercícios no peito enquanto ria enquanto falava. Esses 2 pesos de pedra provavelmente pesavam entre 20 e 30 libras cada. Lily geralmente desdenhava tais pesos leves. George riu também. Chefe Yale, pare de tentar nos forçar. Por que vocês não vão para o Jadwater Heaven enquanto o terceiro irmão e eu vamos beber? Não é uma ideia melhor? Reynolds zombou. George, você simplesmente não é um homem. George só conseguiu rir desamparadamente. De repente passos puderam ser ouvidos do lado de fora do pátio. Yale largou os 2 pesos de pedra e dirigiu-se para a saída do pátio enquanto dizia, aposto que é o terceiro irmão. Vamos, hora de comer. Antes de terminar suas palavras, Yale de repente ficou em silêncio. Ele viu Lily avançar, carregando uma pedra enorme em seus ombros com pelo menos 1 metro de altura e pesando 100 quilos. Mas Lily claramente estava carregando essa pedra para o dormitório com facilidade. Yale, George e Reynolds ficaram olhando boquiabertos. Lily colocou casualmente a pedra gigante em um canto do pátio, e o som pesado da pedra batendo no chão fez todos os seus corações tremerem. Que diabos? Terceiro irmão, eu sei que você é forte, mas como você é tão forte? Yale olhou para a pedra. A pedra é oca, ou algo assim? Enquanto falava, Yale avançou e estendeu as mãos testando a pedra. HRRRRGH. Yale usou toda a sua força e todo o seu rosto ficou vermelho escuro, mas aquela pedra gigante parecia estar enraizada na terra, pois não se mexeu. Chefe Yale, pare de desperdiçar sua energia. Não há como movê-lo. Lily riu. A força física de Yale era mais fraca do que a de um guerreiro de primeira linha. Como ele poderia levantá-lo? Reynolds olhou para a pedra com olhos redondos. Soltando algumas respirações de surpresa, ele de repente virou a cabeça e olhou para Lily interrogativamente. Ei Lily, por que você trouxe uma pedra tão grande para o nosso dormitório? Oh, eu sei. Os olhos de Reynolds brilharam. Já vi guerreiros poderosos usarem as mãos para levantar pedras gigantes como forma de treinamento com pesos. Você está se preparando para começar a levantar peso, Lily? Uma pedra tão grande poderia me transformar em pasta de carne. George olhou para a pedra, também soltando algumas respirações de surpresa antes de se virar para olhar interrogativamente para Lily. Terceiro irmão, por que você trouxe essa pedra gigante para o nosso apartamento? Lily sorriu para seus 3 irmãos e disse 2 palavras, esculpir pedra. Com base no que Duerin Kovart havia dito, suas esculturas estavam agora qualificadas para serem colocadas no salão padrão. Mas demorava muito para esculpir cada peça e geralmente um dia não era suficiente. No passado, ele poderia esculpir casualmente nas montanhas traseiras sem se preocupar em cometer erros, mas agora as coisas eram diferentes. Escultura em pedra? Reynolds, George e Yale olharam para Lily com choque nos olhos. O que isso é realmente chocante? Lily olhou para seus 3 irmãos. Reynolds disse apressadamente, não é chocante não. É extremamente chocante. Nós 4 irmãos moramos juntos há 6 ou 7 anos, mas nunca vi você esculpir pedra antes. Você está planejando começar a treinar hoje? Lily riu. Quem disse que nunca fui treinado antes? Pratico escultura em pedra nas montanhas traseiras há mais de 5 anos, mas desta vez, depois de terminar esta peça, pretendo levá-la à Galeria Prose e exibi-la lá e ver se pode ser vendida por algum dinheiro, a fim de conseguir uma quantia suficiente de dinheiro para permitir que seu irmão mais novo, Varton, tivesse fundos suficientes para ir com a governanta e ir ao Império O'Brien para solicitar admissão e treinamento. O clã Baruch praticamente esgotou todos os seus fundos. Mas apesar disso, Og ainda estava muito feliz. E daí se a família dele tivesse falido? Seu filho mais velho, Lily, era estudante no Instituto Ernest e após a formatura, definitivamente se tornaria um mago poderoso. E seu filho mais novo, Vorton, teve a possibilidade de se tornar um guerreiro sangue de dragão. Og já podia prever o esplendor do clã Baruch. A Galeria Prose? Ao ouvir isso, Yale e os outros 2 olharam para Lily em estado de choque.
Linley era o orgulho de seu dormitório de 1987. Apesar de ter apenas 15 anos, ele havia entrado na quinta série do Instituto Ernest e foi aclamado junto com Dixie como um dos dois gênios supremos do Instituto Ernest. Yale e os outros reconheceram Linley como um gênio, mas a escultura em pedra era uma forma de arte extremamente profunda. Muitas pessoas treinariam meticulosamente por décadas, mas ainda assim seriam consideradas apenas escultores comuns. Sendo uma forma de arte extremamente antiga e duradoura, como poderia ser fácil dominar a escultura em pedra? Como Linley se atreveu a sonhar que suas obras seriam expostas na mais venerada das galerias de arte, a Galeria Prose? Terceiro irmão, não se empolgue muito. George brincou de maneira consoladora. Linley, estou preocupado. Sua escultura, alguém realmente a comprará? Reynolds franziu a testa, uma expressão de descrença no rosto. Yale riu alto. Por que vocês estão agindo assim? Terceiro humano, vá em frente e faça uma exposição. Contanto que você tenha uma exposição, gastarei 10.000 ouro para comprá-la e ajudar a espalhar sua fama. Eu estou dizendo a verdade. Linley retirou um cinzel reto de suas roupas. Cinzel reto? Reynolds disse surpreso. Linley, parece que você fez alguns preparativos. Mas no passado eu também estava preparado para aprender escultura em pedra, então sei que são necessárias muitas ferramentas, incluindo o cinzel reto, o cinzel borboleta, o cinzel triangular, a faca de jade e ferramentas como serras. O que você preparou apenas uma única ferramenta? George, Reynolds e Yale conheciam pelo menos alguns rudimentos sobre arte. Linley não falou muito. Empunhando seu cinzel reto, Linley naturalmente entrou em um estado mental tranquilo. Seu espírito podia sentir a essência da terra fluindo através da rocha à sua frente e podia até sentir, por pouco, as veias dela. Sorrindo, Linley começou a usar o cinzel. O cinzel piscante refletia a luz do sol, fazendo com que Reynolds e os outros próximos apertassem os olhos. Mas todos eles continuaram a olhar para a pedra. Uau! Onde quer que a sombra do cinzel caísse, grandes pedaços de pedra começaram a cair também. Como isso é possível? Yale assistiu com espanto. Para remover um pedaço de rocha tão grande, deve-se usar uma serra para cortá-lo. Na verdade, ele o removeu com apenas um cinzel reto. Quão surpreendente deve ser a força de seu pulso. Ao lado dele, Reynolds e George ficaram em silêncio total. Força do pulso? Fazer isso de maneira tão casual como Linley fez, com cada corte perfeitamente uniforme, não era algo que pudesse ser conseguido apenas com pulsos fortes. Linley estava tão tranquilo quanto um lago de água parada. O cinzel reto em sua mão esquerda se esticou, esculpindo rapidamente todas as partes da pedra, e pedaços de pedra em excesso choviam continuamente. A maneira natural e elegante com que Linley esculpiu foi um prazer de assistir. Terceiro irmão, ele, Yale, George e Reynolds trocaram olhares. Neste momento, todos sentiram em seus corações que talvez Linley fosse realmente um especialista em escultor de pedra. Tranquilo, natural, pacífico. Linley gostou muito da sensação de esculpir em pedra. Em seu nível atual, Linley não precisava considerar quanto esforço ou força deveria ser usado em qualquer lugar específico. O cinzel reto em suas mãos alcançaria naturalmente o uso mais perfeito da força. Este foi um efeito subconsciente. Comparado com a escola de cinzel reto, nenhuma das outras escolas de escultura em pedra poderia ser tão fácil. Todos os especialistas das outras escolas tiveram que considerar qual dos vários tipos de ferramentas deveria ser usado para cada parte da escultura. Só isso já era exaustivo. Dessa maneira natural e desenfreada, a escultura em pedra de Linley fez com que sua essência espiritual crescesse rapidamente, como a grama depois da chuva. Essa sensação de crescimento natural foi extremamente maravilhosa para Linley, fazendo-o sentir-se confortável desde o seu âmago. A mão direita de Linley parou de repente. A poeira voadora e as partículas de pedra demoraram um pouco mais para assentar, mas o contorno de uma criatura rastejante podia ser visto da pedra. Por que vocês estão parados aí atordoados? Todos chocados? Linley riu ao se virar para olhar para Yale e os outros. Acabei de fazer um esboço simples. Terei muito mais tempo e esforço para gastar mais tarde. Venha, vamos almoçar. Yale, George e Reynolds se entreolharam. Apenas com base no que Linley acabará de lhes mostrar, todos os três tinham certeza de uma coisa. Gênio? Yale disse com admiração. Um gênio entre os especialistas, acrescentou George. Mesmo entre os escultores de pedra, alguém ser capaz de atingir o nível de proficiência de Linley em apenas 5 ou 6 anos era um evento que ocorria talvez uma vez a cada século. Livro 3, Cordilheira das Bestas Mágicas, Capítulo 2, Escultura em Pedra, Parte 2, Dentro do Hotel Adelie. Por Yale, desde que descobrimos hoje que o terceiro irmão é um entalhador especialista, devemos absolutamente sair e comemorar. Vamos para o Hotel Adelie. E assim, os quatro foram para o Hotel Adelie. Assim que entraram, muitos estudantes que frequentavam o hotel se viraram para olhar para eles. A grande maioria dos olhares dos estudantes estava focada em Linley, Dixie e Linley, os gênios mais proeminentes e destacados do Instituto Ernest. Qualquer lugar que eles fossem se tornou um ponto focal de atenção. De longe, muitos estudantes começaram a conversar entre si em voz baixa.
Os 4 irmãos estavam sentados agora, e os pratos tinham acabado de chegar. Skiak Guincho. Bebe, que estava cochilando preguiçosamente esse tempo todo, tirou a cabecinha das vestes de Linley. Seu par de olhinhos diabólicos olhava para um frango assado brilhante na mesa. Reynolds imediatamente pegou o frango e ofereceu a Bebe. Bebe, vem aqui. Chefe Linley, vou comer. Bebe imediatamente disse mentalmente para Linley. Antes mesmo de Linley ter a chance de responder, Bebe pulou na mesa, pegou o frango e começou a mastigá-lo. Em menos de 10 segundos todo o frango assado foi totalmente devorado por um pequeno rato das sombras que era um tamanho menor que ele. Terceiro irmão, cada vez que vejo o quão rápido Bebe come, meu coração não consegue evitar de estremecer. E Eyal riu. Depois de comer, Bebe virou-se para olhar para Linley. Vendo a gordura cobrir as patas de Bebe, Linley não pôde deixar de franzir a testa. Skiak Guincho. Bebe cantou intencionalmente 2 vezes para Linley e depois semicerrou os olhos de uma maneira muito satisfeita, enquanto, ao mesmo tempo, todo seu corpo irradiava um brilho negro. A aura negra se expandiu e então, num piscar de olhos, desapareceu. Mas as 2 patas anteriormente oleosas de Bebe, bem como a cauda, agora estavam absolutamente limpas. Esfregando seu rostinho, Bebe olhou para Linley e cantou uma vez enquanto dizia mentalmente, Chefe Linley, limpo o suficiente para você? Linley não pôde deixar de rir. Uau! Com um piscar de olhos, Bebe mais uma vez se escondeu nas roupas de Linley. E então os 4 irmãos começaram a conversar e comer. Certo, terceiro irmão, se você pretende entregar suas esculturas para a Galeria Prous, há algumas coisas que você precisa ter em mente. E Eyal lembrou Linley. O que eu preciso lembrar? Linley perguntou. Linley não sabia nada sobre o sistema através do qual a Galeria Prous aceitava novas esculturas. E Eyal sorriu. Para a maioria das esculturas, no canto inferior esquerdo, o artista deve deixar uma inscrição com seu nome ou pseudônimo, significando que está a sua arte. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que quando a escultura for entregue na Galeria Prous, ela deverá estar totalmente lacrada e encaixotada. Isso evita que a escultura seja danificada ao ser entregue na galeria. Quando a escultura lacrada for entregue no armazém da Galeria Prous, haverá pessoas que irão inspecioná-la para verificar se está em bom estado, além de fazer um registro detalhado de suas próprias informações. Normalmente dentro de 3 dias ou mais, sua obra estará pronta para ser exibida na sala de exibição padrão da Galeria Prous. Linley assentiu. Deixar o nome na obra de arte era feito para evitar que outros afirmassem falsamente que a obra era deles. Linley também poderia entender o motivo para exigir que a escultura fosse encaixotada e selada. Algumas esculturas são esculpidas com muito requinte e delicadeza. No processo de envio, é perfeitamente possível que a escultura seja danificada. Se eu selar totalmente e também adicionar muito papel e tecido, será muito mais seguro. E quanto a preços e licitações? Como a Galeria Prous lida com isso? Linley perguntou. O objetivo de entregar a escultura à Galeria Prous foi para ganhar dinheiro, para melhorar a situação econômica de sua família. E Eyal disse com satisfação. As esculturas são colocadas no salão padrão e os compradores em potencial podem definir o preço que desejarem. Depois de um mês, o licitante com o lance mais alto receberá a escultura, enquanto você receberá sua compensação. Naturalmente, a Galeria Prous receberá uma comissão transacional de 1%, com um limite rígido de 10 moedas de ouro. Se o preço da sua escultura exceder 1000 moedas de ouro, a comissão da galeria ainda permanecerá de apenas 10 moedas de ouro. Linley entendeu agora. Terceiro irmão, não se preocupe. Vou providenciar para que algumas pessoas na cidade de Fenlai cuidem de tudo. Garanto que tudo será do seu agrado. E Eyal sorriu para Linley enquanto falava. Se o terceiro irmão do nosso dormitório entregar uma escultura para a Galeria Prous e ela vender bem, eu ganharei muita cara também. Ao lado, George não pôde deixar de suspirar de elogio. Terceiro irmão, agora você é um aluno da 5ª série. No futuro, sem dúvida você também será um mestre escultor. Seu futuro não tem limites. Você sem dúvida se sairá muito melhor do que nós. Um mestre escultor? Não me bajule. Linley riu de si mesmo. Os 4 irmãos conversaram enquanto continuavam a beber e comer. Viver no Instituto Ernest é realmente confortável, e Eyal suspirou de repente, largando sua taça de vinho. Lembro-me de quando era jovem e morava em casa, nossas regras familiares eram extremamente severas. Reynolds também curvou os lábios. Somos todos estudantes do Instituto Ernest. Segundo vovô Lomu, neste momento o mundo está muito caótico. No mundo exterior, há guerras e massacres constantes. O Instituto Ernest é apoiado pela Igreja Radiante, então ninguém ousa ofendê-lo. Essa é a razão pela qual nossas vidas são tão confortáveis. No futuro, quando sairmos e treinarmos no mundo real, veremos o quão cruel o mundo pode ser. Absolutamente correto. Linley assentiu e suspirou. Sou um aluno da 5ª série agora. Muitos dos meus colegas já treinaram no mundo real. Pelo que dizem, alguns estudantes morrem em batalha lá fora e muitos ficam aleijados ou feridos. Sem experimentar batalhas reais de vida ou morte, será difícil crescermos. Somos como os animais de estimação das famílias nobres. Nossas vidas podem ser fáceis, mas como elas podem ser comparadas à crueldade do mundo real? George também suspirou.
Estou realmente ansioso pelas sangrentas batalhas de vida ou morte nas quais os estudantes de alto nível se envolverão. Esses estilos de vida emocionantes e emocionantes devem ser extremamente estimulantes. George, Yale, Reynolds e Linley tinham agora 15 anos. Em todos os seus corações havia uma sede pelos eventos emocionantes do mundo exterior, mas Yale e os outros eram fracos demais. Se eles embarcassem agora naquele estilo de vida de batalhas de vida ou morte, a chance de morrerem seria muito alta. Linley, você é um aluno da 5ª série agora, sim? Reynolds disse de repente. Yale e George também olharam para Linley com os olhos brilhando. Linley respirou fundo e assentiu. Certo. Agora sou um mago do 5º rank. Posso ser considerado um mago de alto nível agora. Em junho, pretendo embarcar em uma viagem de 2 meses para a Cordilheira das Feras Mágicas, retornando apenas em agosto. Linley decidiu há muito tempo. A Cordilheira das Bestas Mágicas? Yale, George e Reynolds respiraram frio. A Cordilheira das Bestas Mágicas, a maior cordilheira do continente Yulan, ficava a menos de 100 quilômetros a leste do Instituto Ernest. Muitos estudantes de alto nível realmente se aventuraram lá para suas 2ª ou 3ª missões de treinamento. Mas a maioria dos estudantes, para sua primeira expedição de treinamento, selecionaria alguns locais mais comuns. Por exemplo, eles podem assumir algumas tarefas de baixo risco, como ser guarda-costas ou escoltar uma caravana. Linley, você planeja ir para a Cordilheira das Bestas Mágicas para sua primeira expedição de treinamento? Reynolds não pôde deixar de perguntar. George e Yale também estavam preocupados. Relaxar. Tenho total confiança. Linley estava bastante confiante em si mesmo. Como um mago rank 5 e um guerreiro rank 4, ele possuía grande velocidade como guerreiro que poderia ser ainda mais apoiado pelo feitiço estilo vento supersônico. Com base em sua velocidade atual, ao combinar sua velocidade com este feitiço, Linley poderia atingir a velocidade de um guerreiro rank 6. E ainda mais importante, Linley poderia utilizar o feitiço de vento de alto nível, técnica flutuante. Livro 3, Cordilheira das Bestas Mágicas, Capítulo 3, Uma Noite no Paraíso das Águas de Jade. O tempo passou e num piscar de olhos, já era final de maio. Durante os últimos 2 meses todos os dias, Linley passou parte de seu tempo livre em estado meditativo, e o resto praticando escultura em pedra ou leitura. A biblioteca do Instituto Ernest continha uma enorme quantidade de livros, e através da leitura desses livros, Linley foi capaz de aumentar a amplitude de seu conhecimento. 29 de maio. Manhã. Linley, Yale, George e Reynolds estavam na praça em frente à Galeria Prous. Uma carruagem próxima continha 3 caixotes de madeira. Durante os últimos 2 meses, Linley conseguiu produzir 9 novas esculturas, mas como esta era a primeira vez que entregava arte para a galeria, Linley só queria ter uma ideia de como tudo funcionava e, portanto, trouxe apenas 3. Carregue essas 3 caixas, orientou Yale. Alguns servos do clã de Yale começaram a levantar e mover as caixas. Terceiro irmão, venha comigo. Yale claramente estava bastante familiarizado com essa estrada e seguiu diretamente para a lateral da Galeria Prous. A Galeria Prous ocupava um espaço muito grande e ao lado da entrada principal, a algumas centenas de metros de distância, havia uma porta comum, com um homem de meia-idade vestido em traje de guerreiro parado na frente dela. Quando o homem de meia-idade viu Yale caminhando em sua direção, seus olhos brilharam e ele imediatamente correu. Sorrindo, ele prestou homenagem e disse, Jovem mestre Yale, seja bem-vindo. Yale sorriu e acenou com a cabeça. Imagino que você já saiba por que estou aqui. Este é meu bom amigo, Linley. Estas 3 esculturas são dele. Onde estão seus servos? Peça-lhes que carreguem as esculturas para dentro. Por favor, aguarde. O homem de meia-idade sorriu e assentiu. Muito em breve, vários carregadores surgiram do corredor e o homem de meia-idade sorriu para Linley. Jovem mestre Linley, de acordo com as regras da nossa Galeria Prous, você precisa deixar sua prova de identificação. Tudo o que você precisa fazer é nos deixar anotar os detalhes da sua identificação de estudante do Ernest Institute. A identificação estudantil do Instituto Ernest era prova mais que suficiente. Linley retirou sua identificação de estudante. Aceitando os documentos de identificação de Linley, o homem de meia-idade olhou através deles e seus olhos imediatamente se iluminaram. Chocado, ele ergueu o olhar de volta para Linley. 5º ano? A nota de Linley estava bem visível nos papéis de identificação. Para alguém tão jovem alcançar o posto de mago do 5º posto foi realmente surpreendente. E Yale não pôde deixar de dizer com orgulho, este meu irmão é um dos 2 maiores gênios do Instituto Ernest. No ano passado, quando tinha apenas 14 anos, nos exames de final de ano, alcançou o título de mago do 5º posto. Um dos 2 maiores gênios do Instituto Ernest? Em seu coração, o homem de meia-idade sabia claramente que as perspectivas futuras para este jovem diante dele, Linley, eram ilimitadas. Sua atitude imediatamente se tornou muito mais obsequiosa. Depois de registrar os detalhes biográficos de Linley, ele fez uma marca em cada uma das 3 caixas. Jovem mestre Linley, tudo está resolvido. Tudo o que você precisa fazer, jovem mestre, é voltar em 1 mês e receber sua remuneração. O homem de meia-idade sorriu. Em 1 mês. Não tenho tempo no próximo mês.
Podemos adiar para daqui a 3 meses? Lily perguntou. Lily estava planejando ir para a Cordilheira das Bestas Mágicas em 1 ou 2 semanas e nesta viagem, planejava passar 2 meses ou mais lá. Sem pressa. Contanto que suas esculturas encontrem compradores, você pode voltar a qualquer momento para receber sua taxa. O homem de meia-idade assentiu. E Yale franziu a testa. O que está acontecendo? Lembro que antigamente, antes de aceitar esculturas, você primeiro inspecionava o conteúdo da caixa. Por que você não está fazendo uma inspeção desta vez? O homem de meia-idade disse, a razão pela qual inspecionamos o interior das caixas é para evitar que pessoas sem escrúpulos nos enviem algumas esculturas já danificadas. Se não conseguirmos detectar o dano, eles poderão alegar que o dano foi causado pela galeria e tentar nos extorquir. Mas como essas 3 esculturas em particular foram entregues pelo jovem mestre Lily e por você, jovem mestre Yale, não tenho preocupações. Estou confiante de que alguém como você, jovem mestre Yale, não se rebaixaria a tais ações. O homem de meia-idade sabia exatamente o que estava fazendo. Que tipo de pessoa era Yale? Extorquir a Galeria Prous? A quantidade de dinheiro que ele poderia extorquir provavelmente nem seria suficiente para contar como troco para ele. E o criador dessas esculturas, Lily, era conhecido como um dos 2 maiores gênios do Instituto Ernest. Como pessoas como eles poderiam se rebaixar a ações tão básicas? O dia virou noite. Na estrada principal da cidade de East Fenley, a Fragrant Pavilion Avenue, o 3º andar do Jadwater Paradise, Lily e os outros 3 tinham um quarto próprio. As noites na cidade de Fenley eram sempre bastante movimentadas. Mas as noites dentro do Jadwater Paradise foram ainda mais agitadas, tendo atingido um pico de ocupação. As risadas coquetes das mulheres podiam ser ouvidas sem parar, enquanto as gargalhadas heróicas e estrondosas dos homens também soavam constantemente. Dentro da sala privada, os 4 irmãos bebiam enquanto conversavam, e ao lado de cada um deles estava uma garota delicada e bonita. Segundo irmão, terceiro irmão, vou para a cama, e o 4º irmão também. Vocês 2, seu braço envolveu uma garota com longos cabelos verdes. O hálito de Yale cheirava fortemente a bebida alcoólica. Isso é o suficiente, chefe Yale. Pare de falar, certo? Lily interrompeu as palavras de Yale. Yale e Reynolds trocaram olhares, depois olharam para Lily e George com olhares de desprezo. E então Yale e Reynolds, cada um deles com um braço em volta da cintura de seus respectivos companheiros, saíram da sala privada. Há 2 anos, Lily e sua turma vinham aqui com frequência. Geralmente Yale e Reynolds saíam para se divertir, enquanto Lily e George no máximo bebiam um pouco e conversavam com as garotas. Jovem mestre Lily, nos conhecemos há 2 anos, mas você... A garota de cabelos verdes sentada ao lado de Lily disse com uma voz infeliz. Lily não pôde deixar de sentir uma dor de cabeça chegando. Ira Ayla, se você estiver cansado, pode voltar e descansar um pouco. Garanto que quando chegar a hora, você não receberá uma única moeda de cobre a menos do que merece. Lily não teve escolha senão dizer friamente, fazendo com que a garota chamada Ira não ousasse mais falar. Realmente era muito raro ver alguém vir ao Jadwater Paradise, mas apenas beber. Uma luz branca brilhou do anel espiral do dragão e se transformou em Duerrin Covart. Duerrin Covart, com o rosto coberto de sorrisos, olhou para Lily. Brincando, ele disse, Ei Lily, por que você fica com uma cara tão feia com uma garota assim na sua frente? Infelizmente eu, um venerável grande mago santo, agora sou apenas um espírito sem corpo. Não posso tocar numa mulher, mesmo que queira. E você, seu punk, age dessa maneira? Vovô Duerrin. Lily franziu a testa infeliz enquanto dizia mentalmente para Duerrin Covart. Duerrin Covart franziu os lábios. Você nunca sentiu o gosto de uma mulher. Se tivesse, não estaria agindo dessa maneira. Lily levantou a cabeça e olhou para fora da janela, não prestando mais atenção naquele velho e lascivo Duerrin Covart. O ar frio do lado de fora soprou em seu rosto, ajudando Lily a se acalmar. A Cordilheira das Bestas Mágicas. Como é dentro dele? Em 1 ou 2 semanas, Lily partiria em sua jornada. Dentro do Instituto Ernest, Lily tinha ouvido muitas lendas sobre a Cordilheira das Bestas Mágicas, e também tinha ouvido muito de Duerrin Covart. No entanto, Lily nunca foi pessoalmente. Assim, Lily tinha apenas sua própria imaginação para confiar ao tentar imaginar a Cordilheira das Bestas Mágicas. Em 1 semana vamos. Olhando pela janela, vendo o céu noturno sem limites, Lily se decidiu. Livro 3, Cordilheira das Bestas Mágicas, Capítulo 4, O Preço, Parte 1. Dentro da Galeria Prous. Uma música elegante pairava sobre todos os presentes, enquanto todos os visitantes inspecionavam silenciosamente uma escultura após a outra. A galeria foi dividida em galeria principal, galeria de especialistas e galeria de mestres. A galeria principal ocupava um espaço enorme e também continha a maior parte das obras de arte. No canto nordeste da galeria, havia 3 obras de arte, todas emanando uma aura única. Qualquer um que passasse algum tempo estudando a arte de esculpir sentiria imediatamente a aura. Mas havia mais de 10.000 obras de arte na galeria, e estas 3 esculturas eram como agulhas escondidas dentro de um oceano. Foi muito difícil para alguém prestar atenção neles. A maioria dessas esculturas parece vazia. Eles têm forma, mas não têm alma.
O conde Junial Zunu, de 180 anos, caminhava lentamente pelo salão principal, seu olhar passando por uma obra de arte após a outra. O conde Junial não tinha outros hobbies, a única coisa que ele gostava eram esculturas. Todos os dias ele passava a manhã passeando pela Galeria Prous, mas na galeria principal havia muito poucas esculturas capazes de atrair o interesse do conde Junial. Milord Cohn, alguma escultura lhe chamou a atenção? Uma linda atendente ao seu lado disse a ele. Como o conde Junial vinha aqui todas as manhãs, todos os atendentes que trabalhavam na Galeria Prous se familiarizaram bastante com ele. O conde Junial balançou a cabeça e riu. Ainda não encontrei nenhum. Milord Cohn, a qualidade das esculturas aqui é muito inferior à das esculturas no Salão dos Especialistas e no Salão dos Mestres. Por que você passa todas as manhãs aqui? A atendente disse curiosamente. O conde Junial soltou intencionalmente uma risada misteriosa. Você não entende. Existem inúmeras esculturas neste salão principal. Talvez escondidos lá dentro estejam algumas boas obras. A sensação de garimpar ouro peneirando a lama é maravilhosa. O atendente olhou interrogativamente para o conde Junial. O conde Junial não explicou mais nada. Ele continuou a avaliar uma escultura após a outra sem parar, mas quando chegou às 3 obras de arte esculpidas por Linley, seus olhos brilharam. Tendo avaliado esculturas por mais de um século, ele pôde perceber imediatamente que essas 3 esculturas eram especiais. Legal, natural, orgulhoso e indiferente. O conde Junial não pôde deixar de elogiar. A palavra era a essência. Para que uma obra de arte fosse considerada uma boa obra de arte, ela precisava ter aquela essência especial. À primeira vista, o conde Junial percebeu que essas 3 obras de arte emanavam uma aura fria, orgulhosa e distante. Foi essa aura única que parou o conde Junial. Venha aqui e me ajude a fazer uma oferta. Por essas 3 esculturas, estou disposto a oferecer 100 moedas de ouro cada. O conde Junial disse à atendente. A atendente sorriu e imediatamente tirou um livro de registros. Depois de anotar o número de registros de cada escultura, ela tirou 3 pedaços de papel e os colocou ao lado das esculturas, com cada pedaço de papel contendo as palavras 100 moedas de ouro. Enquanto a atendente fazia seu trabalho administrativo, o conde Junial continuou a saborear essas 3 esculturas. Espere um segundo. Os olhos sombrios de Junial de repente se iluminaram novamente enquanto ele olhava fixamente para a escultura do Velocidragon. Como é possível que a armadura escamosa na parte de trás do Velocidragon compartilhe o mesmo contorno e linha da perna, como se tudo tivesse sido feito como parte de uma série? Logicamente falando, a carapaça escamosa deveria ter sido esculpida com um cinzel de borboleta, enquanto a perna deveria ter sido esculpida com um cinzel reto. Não importa quão cuidadoso seja, um escultor não consegue fazer as linhas fluírem 100% perfeitamente. O conde Junial estudou escultura há mais de um século. Originalmente ele não era um nobre particularmente rico, mas com base em sua visão aguçada, colecionou muitas esculturas por um preço baixo, que mais tarde venderia por um preço muito mais alto. Foi assim que o conde Junial se tornou um dos nobres ricos da cidade de Fenlai. Será que foi esculpido com uma única ferramenta? Impossível, além do cinzel de borboleta, que ferramenta poderia ter sido usada para esculpir detalhes tão perfeitos e requintados em cada escala saliente? O conde Junial franziu a testa, concentrando-se ferozmente. Ele nunca tinha visto algo tão estranho. Milord Conde. Ao vê-lo atordoado, a atendente não pôde deixar de chamá-lo suavemente. Os olhos do conde Junial piscaram. Ele disse para si mesmo, não esperava encontrar uma obra de arte tão única no salão principal da Galeria Prous. Não posso deixar que os outros percebam isso. Se eu oferecer 100 moedas de ouro, algumas pessoas prestarão atenção especial a isso. Isso pode fazer com que o preço aumente dramaticamente. O conde Junial tomou imediatamente sua decisão. Ele deixava essas esculturas em paz por alguns dias e voltava mais tarde para licitar por elas durante os 2 dias finais. Ajude-me a cancelar minha oferta. O conde Junial disse diretamente à mulher ao lado dele. Cancelar? A atendente ficou surpresa. Com base nas regras normais, uma vez feita uma oferta, ela não poderia ser retirada. Mas o conde Junial era um cliente muito antigo da Galeria Prous, e por isso a atendente removeu com muita naturalidade os 3 adesivos de licitação. Posso perguntar ao Milord Conde por que você retirou sua oferta? A atendente perguntou. O conde Junial sorriu misteriosamente. Não há necessidade de você perguntar. Ah, certo, quero perguntar a você. Há quantos dias essas 3 esculturas estão em exibição? A atendente folheou seus registros e depois sorriu. Estas 3 esculturas ficarão expostas até 30 de junho. Eles foram trazidos aqui para o salão principal ontem. O conde Junial assentiu levemente. Tudo bem, vou passear um pouco. Você pode ir em frente e fazer o que precisa fazer. O conde Junial sorriu, mas em seu coração, o conde Junial se alegrou secretamente. Na sua avaliação, o verdadeiro valor destas 3 esculturas deveria estar na ordem das 3.000 peças de ouro. Uma escultura comum feita por um especialista valia cerca de 1.000 peças de ouro, e essas 3 esculturas foram todas esculpidas de uma maneira única. Apenas com base nisso, a avaliação real seria duplicada. O conde Junial continuou a visitar a galeria todos os dias.
Na verdade, tal como esperava, porque a Galeria Prous tinha tantas esculturas, ninguém mais conseguiu descobrir estas 3 esculturas. Mesmo que alguém tivesse, eles apenas achavam que as esculturas pareciam bonitas e não conseguiam ver o verdadeiro valor delas. 10 de junho. O Conde Junial chegou mais uma vez à Galeria Prous. Passeando casualmente pelo salão principal, ele folheou as seleções. Mas assim que chegou às 3 esculturas, seu rosto se contraiu. Ao lado de cada uma das esculturas havia um boletim de licitação. 3 esculturas de pedra, cada uma com um lance de 300 moedas de ouro. Vendo esta oferta, o Conde Junial ferveu interiormente. Enganar. Mesmo que você visse o verdadeiro valor das esculturas, por que você ofereceria um preço tão alto logo de cara? Isso apenas chamará mais atenção para isso. O coração do Conde Junial estava cheio de raiva, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Ele não tinha autoridade para retirar a oferta de outra pessoa. Tudo se desenrolou exatamente como ele previu e temeu. 12 de junho. O Conde Junial mais uma vez alcançou as 3 esculturas. A essa altura, o preço havia mudado mais uma vez. 500 moedas de ouro? Os olhos do Conde Junial se estreitaram. Parece que há muitas pessoas que reconhecem a qualidade quando a veem. Livro 3, Cordilheira das Bestas Mágicas. Capítulo 5, O Preço, Parte 2. O Conde Junial ainda se recusou a fazer uma oferta. Ele planejava fazer sua oferta em 30 de junho. Com o passar do tempo, o valor das 3 esculturas continuou a subir, mas como o mesmo trabalho de um artesão especializado era avaliado em cerca de 1000 ouros, o preço subiu bem devagar. 500 moedas de ouro, 510 moedas de ouro, 515 moedas de ouro. Os lances continuaram a subir lentamente. Em 29 de junho, eles haviam subido para apenas 625 moedas de ouro. 30 de junho. Na verdade, o Conde Junial não apareceu esta manhã, o que era uma ocasião bastante rara. Ele esperou até o anoitecer, porque a Galeria Prous só fechava à meia-noite. As 3 esculturas de Linley também seriam retiradas da galeria à meia-noite. O preço ontem era de 625 moedas de ouro. Farei minha oferta no final. O Conde Junial sorriu enquanto caminhava em direção às 3 esculturas. 900 moedas de ouro? Que idiota fez essa oferta? Ao ver o lance mais alto, o coração do Conde Junial explodiu de fúria. O preço ontem era de apenas 625 moedas de ouro, mas em um dia o preço subiu drasticamente. Embora o Conde Junial estivesse furioso, não havia nada que ele pudesse fazer. Ele decidiu esperar pacientemente e após um longo período de tempo, finalmente olhou para cima e viu o relógio lá em cima. Já são 23 horas. Em 1 hora, o lugar vai fechar. O Conde Junial esboçou um sorriso. Na cidade de Fenlai, o Conde Junial pode ser considerado um nobre de classe média. Quando jovem, o Conde Junial era bastante pobre. Mais tarde, foi devido ao seu astuto investimento e coleção de esculturas que o ajudou a ganhar riqueza lentamente. Seu patrimônio líquido atual era de centenas de milhares de moedas de ouro. Ele poderia ser considerado um nobre bastante abastado. Conde Junial, você também está aqui? Um homem de meia-idade com bigodes e uma camisa de andorinha sorriu enquanto se aproximava. Ao ver essa pessoa, o semblante do Conde Junial mudou, mas ele ainda conseguiu sorrir calmamente. Conde Dame de Mu, são quase 11 horas. Por que você está aqui? Mas em seu coração, o Conde Junial sentiu que as coisas haviam piorado. O Conde Junial e o Conde Deme foram considerados colecionadores bastante famosos de escultura nos círculos nobres da cidade de Fenlai. Para essas 3 esculturas, é claro. O Conde Deme acariciou seus bigodes e disse satisfeito. Conde Junial deu uma olhada. As linhas e a aura dessas 3 esculturas são muito fascinantes. O especialista que foi capaz de produzir uma aura tão única certamente também deve ser uma pessoa única. O coração do Conde Junial estremeceu. De fato, este Conde Deme também viu o valor dessas 3 esculturas. O fato de ele chegar às 11 horas provavelmente significava que ele tinha a mesma ideia do Conde Junial. Senhorita, vem aqui por favor. Conde Deme disse com muita cortesia a uma atendente próxima, que caminhou em direção a eles com um sorriso. O Conde Deme apontou para as 3 esculturas de Linley. Estou disposto a pagar 1000 moedas de ouro por cada uma dessas esculturas. O atendente disse educadamente, só um momento. Ela pegou um livro de registro e fez algumas anotações antes de colocar os editais ao lado das esculturas. 1000 moedas de ouro? Os músculos faciais do rosto do Conde Junial se contraíram. O Conde Deme disse-lhe com um sorriso, Conde Junial, essas 3 esculturas são realmente excepcionais. Certo. O que traz você aqui tão tarde da noite em vez de descansar em casa? Você está aqui por causa dessas 3 esculturas também? O Conde Junial soltou um leve zumbido. Não esperava que o Conde Deme se interessasse tanto por estas 3 esculturas. Honestamente, eu não tinha prestado muita atenção a eles ainda. Deixe-me dar uma boa olhada primeiro. O Conde Junial sorriu, depois se virou e começou a estudar intensamente as 3 esculturas, ignorando totalmente o Conde Deme. Vendo a cena diante dele, o Conde Deme zombou mentalmente. Velho amigo, você realmente acha que pode esconder seus pensamentos de mim? Como os murmúrios de um rio, a música continuou a tocar no salão principal da Galeria Prous. Conde Junial e Conde Deme contemplaram silenciosamente várias esculturas.
A galeria permaneceu silenciosa como sempre. Dom, dom. Os relógios nas paredes começaram a badalar. Já era meia-noite. Senhorita, por favor, vem aqui. Conde Junial disse ao atendente que imediatamente correu. Essas 3 esculturas, estou disposto a comprar por 1.010 peças de ouro. O Conde Junial fez sua oferta no último momento. O atendente viu que o lance atual pelas esculturas era de 1.000 peças de ouro. Ela não pôde deixar de olhar de soslaio para o Conde Junial. Foi uma sorte que o Conde Junial tivesse acrescentado 10 peças, e não apenas uma. Por favor, espere um momento. A atendente pegou seu livro de registro. Conde Junial, você acabou de oferecer 10 peças de ouro a mais. Oferecerei 1.100 peças de ouro. A voz do Conde Demi soou. O Conde Junial franziu a testa enquanto se virava para olhar para o Conde Demi, que caminhava casualmente com um ar jocoso, um olhar arrogante em seus olhos. Acontece que o Conde Demi estava prestando atenção ao Conde Junial o tempo todo, e assim que o Conde Junial fez sua oferta, ele se aproximou. Eu lancei 1.200. Conde Junial disse em voz baixa, sua fúria claramente visível. Vendo a luta que se aproximava entre os 2 nobres, a atendente fechou seu livro de registros e ficou de lado, observando alegremente a batalha. Os atendentes da Galeria Prous adoravam ver os clientes entrando em guerras de lances. O Conde Demi olhou para o Conde Junial com espanto. Conde Junial, mesmo as esculturas no salão dos especialistas valem apenas cerca de 1.000 moedas de ouro. Como um homem frugal, como você pode estar disposto a pagar 1.200 ouro? Frugal? Miserável era a palavra. O Conde Junial era conhecido por sua avareza. Conde Junial, mesmo que você esteja disposto a dar um lance de 1.200, então também não posso ser mesquinho. 1.300 peças de ouro. O olhar do Conde Junial era gelado. A única razão pela qual estou disposto a oferecer um preço alto por essas 3 esculturas é porque gosto delas. Seu valor real é apenas cerca de 1.000 ouro ou mais. 1.500 peças de ouro. Se você, Conde Demi, estiver disposto a fazer uma oferta mais alta, poderá aceitá-los. O Conde Junial fez sua oferta final. Com toda a honestidade, o Conde Demi não era tão perspicaz quanto o Conde Junial. Ele não descobriu a aura única e estranha dessas estátuas. Aos olhos do Conde Demi, essas estátuas não continham nenhum segredo. Eram apenas 3 boas peças de arte, valendo cerca de 1.000 ouros. Se ele aumentasse ainda mais o preço, não faria muito sentido. Haha. O Conde Demi riu. É tão raro o Conde Junial ser tão magnânimo em seus lances. Em homenagem a esta ocasião, certamente não posso roubar de um homem seus amados bens. Estas 3 esculturas são todas suas, Conde Junial. Só agora a atendente se adiantou novamente e começou a registrar o lance em seu livro. Milord Coates, já é meia-noite. A galeria está prestes a fechar. Conde Junial, amanhã providenciarei para que as pessoas entreguem as esculturas para você. O atendente sorriu. Só agora o Conde Junial também sorriu. O Conde Junial lançou um olhar para o Conde Demi, sentindo-se desdenhoso. Criança, quantos anos passei analisando a escultura em pedra? Você não tem nenhum insight e ainda quer fazer lances contra mim? Livro 3, Cordilheira das Bestas Mágicas, Capítulo 6, O Convite. HRM, havia 3 esculturas no salão principal que foram vendidas por 1.500 peças de ouro cada? Alstone, Alcituni, um gerente da Galeria Prous, olhou para os registros com espanto. Depois de folhear os detalhes biográficos do escultor Linley, ele não pôde deixar de ficar ainda mais surpreso. Esses 3 são todos feitos por Linley, e ele só tem 15 anos? O mundo da escultura era definitivamente o de uma pirâmide. Toda a Santa Aliança tinha apenas 5 ou 6 escultores de nível mestre que estavam no auge deste campo, e talvez cerca de 100 escultores especialistas. A partir disso, pode-se imaginar como esses especialistas eram raros. Normalmente alguém que poderia ser chamado de escultor especialista era alguém que tinha uma compreensão da vida e cuja habilidade nesta arte era tal que ele poderia infundir essa compreensão em suas esculturas. Só então suas esculturas teriam auras especiais. Um escultor experiente de 15 anos? Tudo menos inédito. E esse Linley é aluno do Instituto Ernest? Alstone estava ficando cada vez mais chocado. O Instituto Ernest era a academia de mago número 1 em todo o continente de Yulan. E ele é aluno da 5ª série? Um aluno de 15 anos da 5ª série? Alstone respirou fundo. Gênio? Mesmo que essas 3 esculturas valessem apenas 1.000 ouro cada, com base apenas na idade do escultor, o verdadeiro valor dessas esculturas seria definitivamente várias vezes maior. Alstone ficou absolutamente convencido disso. Para um escultor de 15 anos ser capaz de produzir esculturas neste nível significava que o valor de sua obra de arte seria exponencialmente maior. Para este escultor de 15 anos, ser também aluno do Instituto Ernest significava que ele era um gênio entre os gênios. Mais uma vez, isso multiplicaria o valor de suas esculturas. Esta tarde, vou ao Instituto Ernest. Já faz algum tempo desde que a Galeria Prous inscreveu um novo escultor especialista em nossas fileiras. Alstone tomou sua decisão. Em virtude do fato de que todas as 3 de suas esculturas alcançaram um alto preço, Linley claramente provou seu valor. Ele estava totalmente qualificado para ser convidado a ter suas esculturas expostas em um estande privado no salão de especialistas. Naquela mesma tarde,
uma carruagem parou em frente aos portões principais do Instituto Ernest. Era Alstone e 2 guardas. Chegando ao portão principal, Alstone tirou seu documento de identidade mostrando ser gerente da Galeria Prous. O Instituto Ernest na verdade enviou um de seus próprios guardas para escoltá-lo, nas áreas de instrução para os alunos da 5ª série do Ernest Institute. Senhor Alstone, é aqui que a maioria dos instrutores para os magos do 5º grau se reúnem. Sorrindo, a escolta abriu a porta. Atualmente cerca de 10 magos estavam aqui conversando e rindo. Para ser qualificado para instruir magos da 5ª categoria, a pessoa deve ser um mago da 7ª ou talvez até da 8ª categoria. Quando a porta se abriu, todos esses magos de posição elevada se viraram para olhar. Senhores, este é o Sr. Alstone da Galeria Prous. Ele tem alguns negócios para os quais gostaria de pedir sua ajuda. A escolta disse respeitosamente. Todos os magos assentiram calmamente. A Galeria Prous tinha múltiplas filiais em todos os reinos e impérios do continente Yulan e possuía poder e influência surpreendentes. Assim, mesmo magos orgulhosos e arrogantes seriam bastante cordiais ao lidar com a Galeria Prous. Milordes magos. Alstone disse com um sorriso. Estou aqui em busca de um aluno chamado Linley. Linley? Todos os magos riram. Entre eles, um mago vestido de roxo disse com um sorriso: Linley, esse é um dos 2 maiores gênios do Instituto Ernest. Ele é um mago de elemento duplo, empunhando terra e vento. Vá falar com o instrutor do elemento vento. Ele pode saber. Você pode esquecer o instrutor do elemento terra. Esse Linley, nos últimos 3 meses, só apareceu 2 vezes em nossas aulas do elemento terra. Um velho de bigodes disse infeliz. Mas Linley frequenta praticamente todas as aulas de elementos do vento. Outro ancião barbudo disse com um sorriso: eu sou o instrutor do elemento vento de Linley. Tenho bastante conhecimento sobre ele. Se você tiver alguma dúvida pode me perguntar. Alstone assentiu. Há um mês, Linley trouxe 3 esculturas para a Galeria Prous. Suas esculturas já possuem a grandiosidade de um especialista. Com base no preço obtido neste mês, determinamos que Linley está qualificado para ter suas esculturas expostas em um estande privado no Salão dos Especialistas. Assim, vim presenteá-lo com um cartão mágico prateado. Uma cabine privada? Aqueles magos ficaram todos maravilhados. Esses magos orgulhosos e elevados eram todos bastante conhecedores quando se tratava de esculturas. Todos sabiam que era extremamente difícil esculpir uma escultura fisicamente perfeita, muito menos uma com uma aura ou essência especial. Ter um estande privado na Galeria Prous era o sonho de inúmeros escultores. Tem certeza que foi Linley? Esse Linley normalmente é bastante diligente e trabalhador em seus estudos. E ele tem apenas 15 anos. O instrutor do elemento vento de Linley, aquele velho de cabelos prateados e vestido branco, disse incrédulo. Alstone sorriu. Isso está além de qualquer dúvida. Na Galeria Prous, registramos todos os dados biográficos de Linley. E com base em nossos dados, ele veio à Galeria Prous na companhia do jovem mestre Yale. Todos aqueles magos assentiram. E então todos eles começaram a conversar entre si animadamente. Um dos 2 maiores gênios do Instituto Ernest também era um escultor experiente. Para um mago gênio ser capaz de garantir um estande privado na Galeria Prous era algo que raramente ocorreria uma única vez ao longo de 1000 anos. Naturalmente, todos esses magos ficaram maravilhados. Milordes magos, algum de vocês pode me informar onde Linley está residindo? Perguntou Alstone. Aquele ancião de cabelos prateados e túnica branca disse: Linley reside no dormitório de 1987. Dormitório 1987? Ao ouvir isso, Alstone estava prestes a ir para lá imediatamente. O ancião de cabelos prateados e manto branco continuou: mas por favor, espere. Embora Linley mora no dormitório de 1987, sei que há 3 semanas ele saiu da escola para se dedicar ao treinamento. Assim, infelizmente temo que você veio aqui para nada. Treinamento? Alstone começou. Alstone sabia muito bem que os magos da 5ª e 6ª fileiras estavam qualificados para se engajar em treinamento de campo do mundo real. O Instituto Ernest também incentivou fortemente essa prática. Alstone não pôde deixar de suspirar. Ele não esperava que, apesar de correr para o Instituto Ernest com tanto entusiasmo, este seria o resultado final. Então, milordes magos, vou me despedir. Alstone curvou-se respeitosamente. Todos aqueles magos acenaram casualmente para ele, significando aceitação, e não prestaram mais atenção nele. Todos eles começaram a conversar animadamente entre si. Eu não imaginava que esse garoto Linley fosse tão formidável. Todos esses instrutores mágicos não conseguiram parar de elogiar Linley que, sem ninguém saber, conseguiu se qualificar para ter um estande privado na Galeria Prous. Livro 3, Cordilheira das Bestas Mágicas, Capítulo 7, A Jornada, Parte 1. Voltemos algumas semanas no tempo, até 5 de junho. Esta tarde, Linley se despediu de seus 3 irmãos. Carregando um saco de couro nas costas, Linley seguiu na estrada para a Cordilheira das Bestas Mágicas. Skiak guincho. O pequeno rato das sombras guinchou alegremente de seu lugar nos ombros de Linley. Chefe, finalmente estamos indo para a Cordilheira das Feras Mágicas. Uau, estou tão animado. A voz do pequeno rato das sombras soou na cabeça de Linley. Linley apenas sorriu.
Neste momento um raio de luz branco brilhou e se transformou em Duerrin Covart. Duerrin Covart instruiu Linley ao viajar sozinho, você deve ter cuidado. Talvez você se encontre com bandidos. Eu sei, vovô Duerrin. Linley riu. Vovô Duerrin já havia repetido seus avisos diversas vezes sobre os perigos de viajar sozinho. Neste momento, Linley estava vestido com calças de tecido resistente e uma camisa sem mangas. Apenas julgando apenas pela sua protuberância, qualquer um teria certeza de que ele era um guerreiro. De acordo com o vovô Duerrin, na Cordilheira das Bestas Mágicas, as vestes de um mago seriam bastante pesadas e atrapalhariam. Linley moveu-se muito rapidamente. Embora a estrada do Instituto Ernest até a Cordilheira fosse bastante difícil, com base na resistência de Linley como um guerreiro rank 4, em uma única hora ele atravessou facilmente 40 quilômetros. Justo neste momento, ele de repente viu 3 pessoas à frente. O olhar de Linley focou em uma pessoa em particular. Essa pessoa estava na verdade vestida com as vestes de um estudante do Instituto Ernest. Dos outros 2, um era extremamente musculoso e carregava uma lâmina de guerra gigante nas costas. O outro homem era extremamente magro e tinha uma espada curta embainhada ao lado. Aquele homem magro virou a cabeça alertamente e olhou para Linley. Linley não se incomodou em prestar atenção neles e apenas acelerou, preparando-se para passar por eles. Linley, é você? Uma voz disse de repente. Linley virou a cabeça interrogativamente. Aquele homem vestido com as vestes de um mago do Instituto Ernest sorriu e gritou. Linley, sou Delsarte, de Chat, lembra de mim? Ah, Delsarte, é você. Linley parou. Linley realmente conhecia esse Delsarte. Delsarte, como ele, era um mago do vento da 5ª série. Embora não pudessem ser considerados como tendo uma amizade profunda, afinal eram colegas de classe. Delsarte trouxe os 2 guerreiros, sorrindo enquanto dizia calorosamente, Linley, eu não esperava que você, um mago, estivesse vestido assim. Eu mal te reconheci. Só quando vi aquele pequeno rato das sombras em seu ombro é que percebi que era você. Cava, mate, deixe-me apresentá-los. Este é Linley, um dos 2 gênios do nosso Instituto Ernest. Ele tem apenas 15 anos, mas já é um mago rank 5. Delsarte apresentou com entusiasmo. Cava era aquele guerreiro musculoso, enquanto Matt era o guerreiro magro. Há muito tempo ouço Delsarte falar sobre os 2 gênios supremos do Instituto Ernest. Não esperava que hoje tivéssemos a sorte de conhecê-lo. Matt disse cortesmente, enquanto os olhos de Cava se arregalaram como os de um boi. Você é um mago? Por que você parece um guerreiro para mim? Linley não explicou. Todos vocês estão indo para a Cordilheira das Feras Mágicas? Delsarte assentiu. Certo. Cava e Matt viajaram comigo no ano passado para treinamento de campo. Temos um bom trabalho em equipe. Este ano, planejamos fazer algumas explorações ao redor das fronteiras da Cordilheira das Feras Mágicas. Linley, você deveria vir conosco. Em grupo estaremos todos mais seguros. Linley assentiu. Vou viajar com eles por enquanto. Delsarte é meu colega de classe, então ele deve ser confiável. Quando chegarmos às montanhas, nos separaremos. Depois de tomar sua decisão, o trio de Linley e Delsarte dirigiram-se juntos para as montanhas. Os 4 viajaram em alta velocidade. Até mesmo Delsarte, fisicamente fraco, foi capaz de se mover rapidamente através do uso do feitiço de vento supersônico. Assim, o grupo deles moveu-se rapidamente pelas estradas áridas. A voz alta de Cava retumbou. Linley, se você se juntar a nós, então teremos 2 magos do rank 5. Quando nós 4 trabalharmos juntos, poderemos até ser capazes de matar uma fera mágica de rank 6. Os núcleos de magicita de feras mágicas de rank 6 valem cerca de 1000 ouro cada. Se matarmos alguns deles, não teremos que nos preocupar com nossas despesas de subsistência durante um século. Para a maioria das pessoas, em um ano 10 moedas de ouro eram mais que suficientes para o sustento. 1000 moedas de ouro eram uma soma enorme. O coração de Linley estava balançado. No fundo de sua mente, ele de repente se lembrou dos livros sobre feras mágicas que havia lido. Esses livros discutiram o núcleo de energia que todas as feras mágicas tinham dentro delas, os núcleos de magicite. Esses núcleos de magicita se solidificarão nos corpos de feras de rank 3 e superiores. Mas para feras que não atingiram o 6º posto, o valor dos núcleos não é alto. Provavelmente nem valem tanto quanto uma das minhas esculturas. Linley pensou consigo mesmo. No entanto, os núcleos de magicite das feras mágicas do 6º rank ainda valiam apenas cerca de 1000 ouro. Com base nos cálculos de Duerrin Covart, as esculturas de Linley estavam definitivamente qualificadas para serem exibidas no Salão dos Especialistas, com uma avaliação de cerca de 1000 moedas de ouro cada. Matar uma fera mágica rank 6 em termos de dificuldade e perigo era algo muito mais mortal do que esculpir. Na Cordilheira das Feras Mágicas, meu objetivo principal é me treinar. Adquirindo cristais de magicite? Isso é apenas um benefício colateral. Linley disse para si mesmo enquanto olhava para os outros 3. Delsarte e os outros estavam envolvidos em especulações entusiásticas. Claramente, eles estavam muito entusiasmados com a aquisição de núcleos de magicite. Os núcleos de magicita de feras mágicas de 3º, 4º e 5º rank não valem muito. Até mesmo núcleos de bestas de rank 6 valem cerca de 1000. Delsarte disse balançando a cabeça despreocupadamente.
Se pudermos matar uma fera mágica de rank 7, seremos ricos. Ao dizer essas palavras, os olhos de Delsarte brilharam. Assim como os humanos, onde entre os magos do 6º e 7º rank havia uma enorme lacuna. As bestas mágicas do 6º rank tinham uma enorme lacuna de poder em comparação com as feras mágicas do 7º rank. Os núcleos de magicita de uma fera mágica de rank 7 valiam dezenas de milhares de peças de ouro. Se conseguissem matar apenas um no campo, seriam considerados extremamente ricos e não teriam que se preocupar com dinheiro pelo resto da vida. Uma fera mágica de rank 7? Com base em nossa habilidade, isso seria um desejo de morte. Linley disse casualmente. Linley testemunhou o poder do Velocidragon, uma fera mágica de rank 7. Linley, em sua posição atual, provavelmente não conseguiria nem romper as escamas terrivelmente protetoras do Velocidragon. Se ele não conseguisse nem mesmo perfurar sua defesa, como ele poderia tentar matar uma fera mágica de rank 7? Como isso foi possível? Aquele sujeito de aparência astuta Matt assentiu. É difícil dizer se nós 4 seríamos capazes de derrotar uma fera mágica de rank 6. Lutar com uma fera mágica de rank 7 é suicídio. Estou apenas conversando um pouco. Delsarte esfregou a cabeça enquanto franzia os lábios. No momento em que os 4 conversavam e riam, em uma floresta montanhosa a 100 metros atrás deles, um homem vestindo roupas verdes e com folhas cobertas por todo o rosto olhava friamente para eles. A boca deste homem se movia sem parar, aparentemente murmurando as palavras de um feitiço mágico. Ao mesmo tempo, o arco em suas mãos foi puxado ao limite. De repente, a flecha disparou, brilhando com uma luz azul fria. Ele rasgou o ar a uma velocidade terrivelmente rápida, percorrendo 100 metros num piscar de olhos. Linley, que estava conversando com o grupo, de repente sentiu todos os pelos de seu corpo se arrepiarem. Seu coração atingiu imediatamente um nível máximo de tensão. Perigo! Linley rapidamente se esquivou para o lado. Uau! Aquela flecha de alta velocidade passou por ele como um relâmpago, perfurando o corpo do Delsarte vestido. Ele perfurou seu torso, deixando para trás um buraco enquanto voava mais algumas dezenas de metros antes de parar. Agarrando a garganta, os olhos de Delsarte se arregalaram. Algumas palavras indistintas gargarejaram em sua boca enquanto sangue fresco jorrava da ferida em seu peito. Urg! Urg! Os olhos de Delsarte estavam cheios de saudade da vida. Eles estavam cheios de horror e medo, mas enquanto o sangue continuava a jorrar do buraco em seu peito, rapidamente toda a vida fugiu dos olhos de Delsarte, e ele desmaiou. Linley, Cava e Matt rapidamente se achataram contra a grama enquanto olhavam alertamente para trás. Livro 3, Cordilheira das Bestas Mágicas, Capítulo 8, A Jornada, Parte 2, um mago arqueiro do elemento vento. Com base em como aquela flecha dele combinou os feitiços supersônico e precisão, este mago arqueiro do elemento vento deve ter pelo menos alcançado o 5º posto. A voz de Dwayne Covart soou na mente de Linley. Com base na destreza desse sujeito, se ele chegar a 50 metros de você, mesmo que você consiga se esquivar, você ainda sofrerá um ferimento grave. Fugir. O coração de Linley tremeu. Desistam de todos os seus objetos de valor e pouparei suas vidas. Uma voz fria soou e então mais de 10 homens vestidos de verde escuro saíram da floresta. Todos eles empunhavam arcos longos com espadas curtas na cintura. Essas 10 pessoas olharam friamente para Linley e os outros 2 enquanto se aproximavam cada vez mais. Mas o orador não apareceu. Linley e os outros se entreolharam. Eles não entregaram seus objetos de valor. Eles apenas observaram com cautela enquanto os arqueiros se aproximavam. Fogo! Aquela voz fria soou novamente. O mago do elemento vento atrás deles foi bastante decisivo. Como Linley e os outros 2 não se renderam imediatamente, ele imediatamente emitiu a ordem para matar. Tvong, 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 tvong. Com brusquidão, todos os arqueiros dispararam suas flechas, e as flechas dispararam em direção ao grupo de Linley, que se esquivou apressadamente. Além de se esquivar, Cava também usou a enorme lâmina de guerra em suas mãos para bloquear algumas flechas. Linley executou feitiço de estilo vento supersônico, permitindo-se desviar facilmente enquanto ainda mantinha presença de espírito suficiente para observar os outros 2. Matt estava se esquivando sem parar com bastante precisão e cuidado, enquanto também usava sua espada curta para desviar flechas. Mas Cava não era tão ágil. Enquanto empunhava uma lâmina de guerra gigante, ele claramente não conseguia se mover muito rapidamente. Ele estava usando principalmente sua lâmina de guerra gigante, bem como uma fina camada de ki de batalha para se defender. E de fato, a ameaça daquelas flechas não era muito alta. Um guerreiro rank 5 poderia resistir a eles. Havur, morra! Cava rugiu furiosamente, avançando em direção aos arqueiros com sua lâmina de guerra na mão. Vendo isso, um olhar assassino apareceu nos olhos do mago arqueiro estilo vento escondido na floresta. Ele mais uma vez puxou a corda do arco e começou a entoar as palavras dos feitiços supersônico e precisão, fazendo com que seu arco longo e flecha brilhassem com luz dourada e azul.
Rugindo furiosamente, Cava continuou atacando os arqueiros, mas no meio do caminho, ele de repente sentiu um brilho azul diante dele. Antes que ele pudesse reagir, a flecha estava bem ali, na sua frente, aterrorizando-o a tal ponto que o suor frio encharcou instantaneamente suas roupas. Ele imediatamente levantou sua lâmina de guerra gigante para bloquear, mas entretanto, argue! A flecha perfurou diretamente seu crânio. Cava ficou ali estupidamente, com os olhos cheios de descrença. Ele claramente foi capaz de usar sua lâmina de guerra para bloquear a flecha. Como isso o matou? Seus olhos se encheram de descrença e perguntas. Toda a luz desapareceu de seu olhar e ele caiu, como uma montanha em colapso. O distante Linley sentiu seu coração tremer. O feitiço de suporte estilo vento, precisão. É realmente preciso. Como mago do estilo vento, Linley sabia muito bem que esse feitiço de suporte e precisão, quando usado para apoiar um arqueiro, poderia fazer com que as flechas do arqueiro sofressem correções de curso minuciosas a caminho de seu alvo. Por exemplo, agora mesmo, Cava realmente levantou sua lâmina de guerra a tempo de bloquear, mas apenas ajustando levemente sua direção. A flecha atravessou direto o crânio de Cava. A magia do estilo do vento, quando combinada com um arco longo, é realmente aterrorizante. Linley sentiu-se secretamente chocado, mas no instante seguinte, ele imediatamente começou a entoar as palavras de um feitiço mágico. É melhor vocês dois se renderem obedientemente. Aquela voz fria soou mais uma vez na floresta, e os cerca de 10 arqueiros também riram arrogantemente. O mago arqueiro do estilo vento exigia habilidades mágicas poderosas, bem como força física suficiente para utilizar um arco longo corretamente. O mago arqueiro estilo vento era um atacante de longo alcance extremamente aterrorizante. Um olhar assassino passou pelos olhos de Linley, enquanto ele olhava para aqueles 10 arqueiros como se fossem apenas cadáveres. Rachadura! 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 De repente a terra tremeu e uma lança de terra após a outra irrompeu debaixo dos 10 arqueiros. Uma lança de pedra afiada e brilhante após a outra perfurou as pernas e o peito dos arqueiros, enchendo o chão com sangue fresco e o ar com seus gritos. Feitiço estilo terra de rank 5, Earthen Spear Array. Gritos miseráveis dividiram o ar. Dezenas de lanças de terra surgiram simultaneamente debaixo deles, cada lança com mais de 1 metro de altura. Num piscar de olhos, a tropa foi perfurada pelo denso conjunto de lanças que os pegou de surpresa, como uma emboscada devastadora. Todos os 10 arqueiros entraram em estado de dor e desespero. Líder, salve-nos, salve-nos. Um homem que foi empalado no estômago gritou miseravelmente. Outro arqueiro que havia sido perfurado nas coxas também gritou de dor. Da tropa de arqueiros, 4 morreram no local, enquanto quase 10 deles ficaram gravemente feridos. Sua capacidade de combate foi essencialmente destruída. Um mago do estilo terra. O arqueiro escondido na floresta ficou muito chocado. Ele e seus homens estavam escondidos aqui, nos arredores da Cordilheira das Bestas Mágicas, já há algum tempo, emboscando e matando viajantes, e acumularam bastante tesouro. Geralmente, quando ele lançava sua emboscada, ele primeiro mataria um mago inimigo. Afinal, o mago inimigo também poderia lançar ataques de longo alcance. Portanto, eles representavam o maior risco. Ele não esperava que depois de matar um mago, outro aparecesse. Vamos! Aproveitando que seu oponente foi pego de surpresa, Linley imediatamente utilizou o feitiço supersônico para aumentar sua velocidade ao limite máximo, correndo apressadamente e desaparecendo na distância. Linley sabia muito bem que não tinha como atacar o mago arqueiro escondido na floresta. A distância deles era muito grande e até a magia tinha limitações de alcance. Mas se ele se aproximasse do mago arqueiro, talvez não fosse capaz de bloquear o ataque de um mago arqueiro do elemento vento. Fugindo em velocidade máxima, Linley fugiu quase 30 quilômetros. Chefe, por que você fugiu? Aquele mago arqueiro pode ter representado algum risco para você, mas se eu atacasse, eu teria matado o idiota dele facilmente. Por que você não me deixou matá-lo? O pequeno rato das sombras, Bebe, resmungou mentalmente com raiva para Linley. Linley sabia muito bem o quão poderoso o pequeno rato das sombras, Bebe, havia se tornado. Quando Linley tinha apenas 8 anos de idade, o pequeno rato das sombras já tinha uma velocidade que ultrapassava a de um guerreiro rank 6. Mas 7 anos depois, com Linley com 15 anos de idade, embora o tamanho físico de Bebe não tivesse mudado, sua velocidade estava quase no mesmo nível da de um guerreiro rank 9. Com base na velocidade do pequeno rato das sombras, aquele mago arqueiro provavelmente nem seria capaz de mirar nele. Esta é minha excursão de treinamento. Eu deveria tentar resolver tudo com base na minha própria capacidade. Linley explicou. Pulando nos ombros de Linley, o pequeno rato das sombras arranhou Linley enquanto rangidos raivosos vinham de seus dentes afiados. Mentalmente, ele estava gritando com raiva para Linley. Chefe, você está indo longe demais. Também preciso treinar, também preciso lutar. Olhando para o pequeno rato das sombras, Linley não pôde deixar de rir. Tudo bem, quando chegarmos à Cordilheira das Bestas Mágicas, se encontrarmos algum monstro poderoso, vou deixar você lutar contra eles, combinado? É mais parecido. O pequeno rato das sombras sentou-se, cruzando as patinhas sobre o peito.
Seu narizinho enrugou enquanto ele sorria feliz. Justo neste momento, o céu escuro e sombrio foi quebrado com um estrondo, quando relâmpagos iluminaram o mundo, seguidos pelo eco do trovão. Parece que vai chover forte em breve. Linley franziu a testa. Linley imediatamente acelerou, apressando-se em direção à Cordilheira das Bestas Mágicas. Quando Linley estava a apenas 10 quilômetros de distância das montanhas, as primeiras gotas de chuva começaram a cair, seguidas por chuvas torrenciais que inundaram a terra. Estrondo. O som do trovão soou repetidas vezes, enquanto a chuva torrencial continuava a cobrir as terras com água. Parecia que o mundo inteiro havia sido inundado. Mas não choveu muito sobre Linley, que continuou avançando em alta velocidade. Isso porque 10 centímetros acima de Linley havia um escudo contra o vento de aproximadamente 1 metro de diâmetro. A capacidade defensiva do feitiço Escudo de Vento era bastante alta. Linley só teve que usar um pouquinho de força mágica para permitir bloquear a chuva constantemente. Como o vento em si não tinha forma, o escudo contra o vento também parecia apenas uma faixa azul translúcida e fraca. De longe, simplesmente não se podia dizer que havia um escudo contra o vento ali. Assim, usando este escudo contra o vento, Linley avançou rapidamente. Depois de um tempo, Linley viu uma longa e sinuosa cadeia de montanhas, correndo de norte a sul, sem fim à vista. Esta cordilheira, que praticamente dividia o continente Yulan em duas metades, era a cordilheira número 1 do mundo, a Cordilheira das Bestas Mágicas. Vendo as montanhas titânicas a poucos quilômetros de distância, Linley não pôde deixar de prender a respiração. Que cordilheira enorme! Esta cordilheira era simplesmente enorme demais. Com base a olho nu até onde se podia dizer, as montanhas eram ilimitadas e tanto ao norte quanto ao sul, até onde se podia ver, havia montanhas. Ver as montanhas sem limites nesta cordilheira era como ver a água sem limites do mar. Estendeu-se até o infinito. Esta é a Cordilheira das Bestas Mágicas, a cordilheira número 1 do continente. Quantas feras mágicas ele contém? Quantas bestas mágicas de nível santo, aliás? Neste momento, Duerrin Kovart apareceu ao lado de Linley, seu olhar distante e elevado. Já faz muito tempo que não cheguei à Cordilheira das Bestas Mágicas. Um olhar de excitação brilhou nos olhos de Linley. Vamos! Cheio de um ar heróico, Linley avançou através da tempestade abrangente em direção à cordilheira, enquanto o pequeno rato das sombras Beb guinchava animadamente dos ombros de Linley. Sob a cobertura da tempestade, Linley entrou rapidamente nas montanhas sem fim. Livro 3, Cordilheira das Bestas Mágicas. Capítulo 9, A Cordilheira das Bestas Mágicas, Parte 1. A Cordilheira das Bestas Mágicas era vasta e ilimitada. Dentro dela, Linley podia ver pinheiros antigos com séculos ou milênios de idade, obscurecendo a paisagem. Todos os tipos de gramíneas enchiam a terra, e cardos e espinhos eram igualmente comuns. Folhas secas cobriam a terra, a cada passo estalavam e estalavam. Vinhas antigas e ervas daninhas podiam ser vistas por toda parte. Com todas essas ervas daninhas, vinhas densas e árvores que existem há sabe-se lá quanto tempo. Mesmo que uma fera mágica estivesse a apenas 10 metros de mim, eu provavelmente ainda não sentiria isso. Linley ficou apreensivo. Vovô Duerrin apareceu ao seu lado também. 10 metros? Linley, mesmo na grama bem na sua frente pode haver uma fera mágica à espreita, como uma cobra gigante. Duerrin Kovart riu enquanto falava. Linley olhou involuntariamente para a área gramada à sua frente, que tinha quase metade da sua altura. Uma grama tão espessa e alta realmente poderia esconder uma cobra. Respirando fundo, Linley ficou ali enquanto começava a murmurar as palavras de um feitiço. De repente, uma suave rajada de vento emanou de Linley, espalhando-se em todas as direções antes de finalmente se dissipar. Magia estilo vento. Vindscope. De modo geral, o mago rank 3 seria capaz de executar o feitiço Vindscope. Mas é claro que quanto mais poderoso fosse um mago, maior seria a área que o feitiço Vindscope poderia cobrir. O feitiço Vindscope de um mago rank 3 afetaria apenas uma área de cerca de 10 metros ao seu redor, mas o Vindscope de um mago rank 5 tinha um diâmetro de mais de 100 metros. Dentro de 100 metros, as únicas feras mágicas ao redor são uma fera mágica de primeira categoria, um bobleira, e algumas feras mágicas de segunda categoria, escorpiões da terra. Linley disse com confiança. O feitiço Vindscope poderia discernir a aura e a essência de qualquer criatura viva. Não seja muito arrogante. Uma fera mágica poderosa poderia cavar sob a terra, e algumas feras mágicas de nível santo podem até disfarçar seu nível de poder. Duerrin Kovart lembrou, mas então ele riu. Mas é claro, se eles quisessem lidar com um sujeitinho como você, uma fera mágica de nível santo se daria ao trabalho de esconder seu poder. Mas ao ouvir essas palavras, Linley ficou ainda mais cauteloso. Emboscada através do disfarce de níveis de poder? Em alguns livros foi dito que a inteligência das feras mágicas rivaliza com a do homem. Parece que é verdade. Linley disse para si mesmo. Olhando para o pequeno rato das sombras Beb em seus ombros, ele pensou, esse carinha Beb já tem um nível muito alto de inteligência. Não posso baixar a guarda. O ar girou em torno dos pés de Linley.
Isso foi parte do subproduto do feitiço supersônico de Linley. Linley passou silenciosamente para a Cordilheira das Bestas Mágicas. Ele examinou cuidadosamente os arredores, enquanto em seus ombros, o pequeno rato das sombras Bebe também se animou e olhou em todas as 4 direções, seus pequenos olhos negros e redondos olhando ao redor dele. Lentamente, os dois viajaram cada vez mais fundo nas montanhas. A Cordilheira das Bestas Mágicas tem mais de 10.000 quilômetros de extensão, com largura média de 700 ou 800 quilômetros. Na região mais externa de 100 quilômetros, as feras mágicas são em sua maioria de baixa classificação. Se formos a mais de 100 quilômetros de profundidade, encontraremos muitas feras mágicas do 5º e 6º rank. Se formos ainda mais fundo, veremos muitas bestas de 7º, 8º e 9º ranks, e talvez até mesmo bestas mágicas de nível santo. Duerren Covart mais uma vez começou a dar um sermão a Linley sobre a Cordilheira das Bestas Mágicas. Mas é claro que nada é absoluto. Talvez uma fera mágica de rank 9 possa ficar entediada e dar um passeio nos territórios exteriores, disse Duerren Covart. E talvez você possa ter o azar de se encontrar com um enorme bando de monstros lobos com 10.000 unidades. Se isso acontecer, tudo o que posso dizer é que você tem um karma terrível. Ouvindo as palavras de Duerren Covart, os lábios de Linley franziram. Isso nem era preciso dizer. A Cordilheira das Bestas Mágicas era enorme. Como ele pode ser tão azarado? Mas se estivesse Duerren Covart, que sobreviveu apenas como espírito, não seria capaz de ajudá-lo de forma alguma. Um grande mago santo sem força mágica não tinha como atacar. Vovô Duerren, eu já sei disso. Fique quieto e não me distraia. Linley disse descontente. Duerren Covart imediatamente riu. Acariciando sua barba branca, ele não falou mais. A Cordilheira das Bestas Mágicas era um lugar de montanhas profundas e árvores antigas. As árvores estavam tão densamente agrupadas que praticamente toda a chuva foi bloqueada, com apenas algumas gotas caindo ocasionalmente. Depois de caminhar por um período de tempo, ele percebeu que esta região externa não era realmente tão perigosa. Linley exerceu um pouco de força com as pernas e, quase como se estivesse flutuando, saltou para cima de um galho de árvore de 7 ou 8 metros de altura enquanto examinava cuidadosamente. Chefe, bem à direita, há um porco selvagem. A voz de Bebe soou na mente de Linley. Ao ouvir essas palavras, Linley não pôde deixar de se virar e olhar. Na verdade, a aproximadamente 100 metros de distância, um javali com um único chifre examinava cuidadosamente os arredores. Se Linley não tivesse um ponto de vista tão alto, Linley talvez não teria sido capaz de ver este javali unicórnio. Javali unicórnio, uma fera mágica de 3ª categoria, uma criatura do elemento terra. A única técnica que possui é a técnica lança terrestre. Algumas informações sobre o javali unicórnio vieram à mente de Linley. Mesmo sendo apenas uma fera de 3ª categoria, pelo menos servirá para o jantar. A carne de javali é muito saborosa. Agilmente e vigorosamente, Linley rastejou por entre as árvores enquanto se aproximava furtivamente do javali. Devido à densidade da flora local, o javali também não notou Linley. Quando chegou a 10 metros do javali, Linley deitou-se na grama. Olhando através da grama densa, ele ainda conseguia distinguir o contorno do javali unicórnio. Uau! Como um dragão serpentino saindo de seu covil, Linley saltou da grama. Quando o javali unicórnio virou a cabeça e olhou em choque, Linley caiu sobre ele como uma rajada de vento. O javali unicórnio soltou um rugido indignado e enfiou seu longo e grosso chifre diretamente em Linley. HRRG. Linley estendeu a mão esquerda e agarrou a buzina e deu um puxão tremendo. Aquele enorme javali unicórnio, pesando várias centenas de quilos, foi lançado 7 ou 8 metros no ar por Linley, que então começou a chutá-lo ferozmente com a perna esquerda, usando-o como uma espada gigante e batendo na cabeça do javali, com poder e velocidade estrondosos. Baque! Com um som nauseante de quebrar ossos, o javali unicórnio foi chutado contra uma árvore. Quando caiu no chão, a própria terra tremeu. Os ossos do javali unicórnio já haviam sido quebrados e a matéria cerebral já havia começado a vazar de seu crânio despedaçado. Um rastro de sangue fresco escorria de sua boca. Seus 4 membros estremeceram momentaneamente e depois ficaram imóveis. Apenas com base em sua destreza como guerreiro, matar um javali unicórnio não foi uma tarefa difícil para Linley. Embora o núcleo de magicita de uma fera mágica de 3º nível valha apenas 10 ou mais moedas de ouro, não posso desperdiçá-lo. Linley retirou o cinzel reto de sua mochila e com apenas 2 ou 3 fatias simples, abriu o javali. Um cristal magicite cor de terra totalmente normal foi lançado. Linley limpou-o na grama e colocou-o na mochila. E então, com facilidade e prática, Linley esfolou o javali e cortou as pernas do javali. Depois de cortar casualmente alguns galhos com o movimento do pulso, Linley convocou uma pequena chama. À medida que o fogo começou a crescer, Linley começou a assar as pernas do javali. O pequeno rato das sombras Bebe começou a babar. Seus olhos estavam fixos nas pernas do javali. Pernas de javali são deliciosas. Chefe, apresse-se, apresse-se. Por que você não usa diretamente sua magia do elemento fogo para assar o javali? Não seria mais rápido?
Magia do elemento fogo? Eu só tenho um pouco de força mágica do elemento fogo. E mais, quando se trata de cozinhar, usar temperaturas mais altas não é necessariamente superior. Lily sorriu enquanto falava, retirando um pouco de sal grosso e outros ingredientes de sua mochila. Quando Lily testou originalmente a aptidão mágica, ele tinha uma afinidade excepcional com a essência elementar da terra e do vento, mas apenas uma afinidade média com a essência elementar do fogo. Honestamente falando, para uma pessoa comum, a afinidade média por uma essência elementar era muito boa. Mas para alguém como Lily, ele não se incomodaria em gastar tempo e energia trabalhando em sua magia de fogo. Afinal, se ele quisesse que suas habilidades em magia de fogo se equiparassem às suas habilidades em vento e terra, ele provavelmente teria que gastar 10 vezes mais tempo. Assim, Lily normalmente refinaria casualmente um pouco da força mágica do elemento fogo. Ele, no entanto, definitivamente tinha o suficiente para gerar algumas bolas de fogo sem problemas. Depois de terminar de assar 2 pernas de javali, Lily e Bebe compartilharam uma enquanto Lily começou a trabalhar em assar as outras 2. Uau! Delicioso! Bebe conversou enquanto comia com entusiasmo. Este javali tem um gosto muito melhor do que aqueles porcos criados em fazendas. Tem um gosto tão perfumado. Mas naturalmente suas habilidades de torra também desempenharam um grande papel, chefe. Bebe ficou tão feliz que até começou a lisonjear Lily um pouco. Lily não pôde deixar de começar a rir. Chefe, eu quero mais. Depois de terminar uma perna, Bebe olhou para Lily com uma expressão lamentável. Vendo o olhar triste de Bebe, Lily não sentiu pena dele nem um pouco. Ele deu um sermão severo. Esta perna de javali é muito maior que um pato assado. Uma perna é mais que suficiente para você. As outras 2 pernas serão o jantar. Depois de falar, Lily se virou e ignorou o rosto lamentável de Bebe. Depois de terminar de assar as 2 pernas, Lily usou 2 folhas grandes para embrulhá-las, e então as colocou dentro de sua mochila e começou a correr pela estrada com Bebe. Livro 3, Cordilheira das Bestas Mágicas. Capítulo 10, A Cordilheira das Bestas Mágicas. Parte 2. Dentro dos incontáveis picos da Cordilheira das Bestas Mágicas havia inúmeras árvores e florestas eternas que tornavam muito difícil viajar pela cordilheira. O que tornava tudo ainda mais difícil era a necessidade constante de passar por um pico e desfiladeiro após outro, ou talvez seguir um caminho circular. Ao viajar dentro da Cordilheira das Bestas Mágicas, não abra um caminho através dos espinhos e arbustos pré-existentes. É melhor seguir um caminho alternativo. Dwayne Covart continuou a fornecer o benefício de sua experiência para Lily. Lily ouviu atentamente enquanto avançava. Lembre-se, o maior erro que você pode cometer na Cordilheira das Bestas Mágicas é fazer barulho constantemente. Isso fará com que muitas feras mágicas prestem atenção em você. Mesmo se você for forçado a fazer algum barulho, você precisa sair imediatamente da área próxima. Dwayne Covart continuou. Lembre-se, se você estiver ferido, você deve fazer imediatamente o seu melhor para estancar qualquer perda de sangue. O fedor de sangue atrairá feras também. Os narizes das feras mágicas são muito mais sensíveis do que nós, humanos. Lily assentiu. As enormes copas de inúmeras árvores cobriam todo o céu. Olhando para eles, Lily se lembrou de algumas informações que ele havia coletado nos livros do Instituto Ernest. Num lugar como este, onde até o sol estava praticamente bloqueado, era preciso aprender a distinguir norte, sul, leste e oeste. Tão ágil quanto um macaco, Lily saltou passando por uma série de raízes desordenadas de árvores e crescimentos de videiras, mas assim que ele passou, uau! Lily respirou fundo quando viu algo não muito longe. Os cadáveres de 3 homens e 2 mulheres estavam a algumas dezenas de metros dele. Os 5 cadáveres ainda não haviam apodrecido muito, mas as marcas de mordidas neles eram bem visíveis. Os cadáveres foram todos desmembrados. Um cadáver masculino teve metade da perna comida e um buraco gigante aberto em sua barriga, com seus intestinos decepados espalhados. Metade da cabeça de um cadáver feminino foi comida, deixando para trás um único globo ocular e um osso branco do crânio com alguns fios de cabelo presos. O rosto de Lily ficou pálido e ele esqueceu de respirar. Eles deveriam ter morrido há 3 ou 4 dias. Dwayne Covart apareceu ao lado de Lily, inspecionando cuidadosamente os cadáveres. Seu rosto ainda estava bastante calmo. Lily deu uma olhada de perto. No peito de cada pessoa, existem algumas feridas semelhantes e normais. Se meu palpite estiver correto, esses 5 deveriam ter sido mortos por humanos, e muito provavelmente por uma única pessoa. Lily começou. Dwayne Covart, você está dizendo que uma pessoa os matou? Lily olhou para Dwayne Covart, chocado. Dwayne Covart sorriu calmamente. Lily, esta é sua primeira visita à Cordilheira das Bestas Mágicas. Depois de ficar aqui um pouco mais, você perceberá que na Cordilheira das Feras Mágicas, além de lidar com os ataques das feras locais, você também precisa se proteger contra os ataques de outros humanos. Os ataques de humanos? Por que outros humanos atacariam? Lily sentiu um pouco de raiva começando a crescer em seu coração. Na Cordilheira das Bestas Mágicas, os monstros locais já detinham uma enorme vantagem em virtude de seus incontáveis números. Ele não esperava que os humanos aqui também lutassem entre si, em vez de ajudarem uns aos outros. Isso é muito normal.
Por que os humanos se aventuram nesta cordilheira? A grande maioria vem aqui na esperança de adquirir núcleos de magicita. Se matarem uma fera mágica, adquirirão apenas um único núcleo, mas se matarem um ser humano, essa pessoa poderá ter vários núcleos de magicita em sua mochila, ou até mais. Duerren Covart coçou a barba branca. Linley finalmente entendeu. Ambição. Foi tudo devido à ganância. Algumas pessoas aqui queriam adquirir facilmente um grande número de núcleos de magicita e, de fato, matar os outros seres humanos aqui era uma boa maneira de fazer isso. Linley, você deve ter cuidado. Com base no que estou vendo, a pessoa que matou esses 5 deve possuir uma habilidade surpreendente. Se você olhar atentamente para as roupas dessas pessoas, verá que 4 delas deveriam ser guerreiros, enquanto uma delas era um mago. Mas todos os 5 foram mortos quase ao mesmo tempo por um golpe certeiro no coração. A precisão implacável deste ataque é assustadora. No entanto, como não sabemos quão fortes eram essas 5 pessoas, é difícil estimar a força do seu assassino. Duerren Covart franziu a testa. Mas o fato de esses 5 estarem dispostos e serem capazes de enfrentar os perigos da Cordilheira das Bestas Mágicas sugere que eles não eram fracos. Só por isso, podemos dizer com segurança que a pessoa que os matou não é, no mínimo, mais fraca que você. Linley deu um passo à frente para olhar mais de perto e depois concordou com a cabeça. Os golpes mortais foram muito limpos e diretos. Este ainda é apenas o perímetro externo da cordilheira. Apresse-se. Duerren Covart riu. Linley assentiu e continuou sua jornada mais profundamente na Cordilheira das Bestas Mágicas. Em sua jornada, a visão de cadáveres de homens e monstros tornou-se bastante comum, assim como muitas armas enferrujadas. Linley também ocasionalmente encontrou alguns monstros fracos. Anoitecer. Linley e o pequeno rato das sombras estavam descansando enquanto cada um mastigava uma perna de javali. Linley estava sentado no chão, enquanto o pequeno rato das sombras estava sentado em seu ombro. À noite não se pode acender fogo na Cordilheira das Bestas Mágicas. Duerren Covart mais uma vez instruiu. Entendido, vovô Duerren. Linley sabia bastante sobre os fundamentos da sobrevivência aqui. Este lugar não era um deserto comum, e as feras daqui não teriam medo do fogo. Sentado no chão, Linley se acalmou e fechou os olhos, enquanto começava a sentir o fluxo da essência da terra e da essência do vento ao seu redor. A sensação de essência elementar ao seu redor era semelhante à sensação de estar no abraço dos pais. Devido à sua afinidade excepcional com a essência da terra e a essência do vento, Linley podia senti-las claramente. O pulso da terra. O fluxo do vento. Um sorriso pacífico estava no rosto de Linley quando ele começou a adormecer. Linley tinha total confiança de que qualquer tremor no chão causado por algo que se aproximasse, ou qualquer perturbação no vento causada por algo se movendo rapidamente em sua direção, o despertaria imediatamente. Estas eram as habilidades possuídas pelos magos da terra e dos magos do vento. A noite lentamente ficou mais profunda. Enrolado na frente de Linley, o pequeno rato das sombras Bebe também começou a emitir sons de ronco extremamente leves e silenciosos. O vento noturno também ficou frio, mas agora era verão na Cordilheira das Bestas Mágicas. Somente à noite seria fresco e refrescante. Durante o dia parecia um calor sufocante. Tarde da noite. Tudo estava escuro. Farfalhar. Os sons suaves de algo farfalhando na grama podiam ser ouvidos. Um par de lobos do vento de constituição poderosa e pelo azul brilhante andava pela floresta. Seus olhos verdes inspecionavam cuidadosamente o ambiente enquanto seus membros poderosos percorriam silenciosamente a área. Suas cruéis presas brancas brilhavam com uma luz fria na noite. Livro 3, Cordilheira das Bestas Mágicas, Capítulo 11, Matilha de Lobos, Parte 1. Ainda sentado de pernas cruzadas, os olhos de Linley se abriram de repente e ele imediatamente olhou para o sul. Mas não havia nada ao sul além de uma massa de vinhas e vime. Esta foi uma das razões pelas quais Linley escolheu este local para descansar. Com tanto crescimento da floresta, mesmo que uma fera mágica se aproximasse de Linley, eles poderiam não notá-lo. 2 feras mágicas estão se aproximando de mim e agora estão a cerca de 40 metros de distância. Com base nas vibrações dos distúrbios nas essências elementares do ar local, Linley tinha certeza de que havia 2 feras. Linley caminhou silenciosamente até a borda da massa de videiras. Olhando através das vinhas, ele viu que a 30 metros de distância, um par de lobos do vento de constituição poderosa estava lentamente avançando em sua direção. Com base na rota deles, eles chegariam muito perto dele. De repente, Linley sentiu um peso cair sobre seus ombros e ele sabia que Bebe já havia chegado em seus ombros. Chefe, é apenas um par de lobos do vento. Já os vimos diversas vezes no Instituto Ernest. Não preocupado nem um pouco, Bebe conversou casualmente com Linley. O olhar de Linley estava fixo nos 2 lobos do vento. Sim, eles são lobos do vento. Entre as matilhas de lobos existem 3 tipos principais: Fanvolves, Windwolves e Frostwolves. As matilhas de Frostwolves são o tipo mais forte, enquanto os Fanvolves são os mais fracos. Windwolves estão bem no meio. Em uma matilha de lobos do vento, mesmo o mais fraco será uma fera mágica de rank 4, enquanto as elites podem ser de rank 5 ou 6º. Supostamente, o mais forte que um lobo do vento pode ser é uma fera mágica de rank 8. Até mesmo um Windwall comum era do 4º rank.
Um javali unicórnio simplesmente não estava no mesmo nível. Meu poder como guerreiro é apenas do 4º nível. Com base apenas nas habilidades físicas, não consigo superar esses 2 lobos do vento. Linley estava se sentindo um pouco animado. Mas isso tornará tudo um desafio. Observando os 2 lobos do vento se aproximando, os lábios de Linley começaram a murmurar as palavras de um feitiço mágico enquanto seus olhos ficavam frios. SHRRRK, SHRRK, SHRRRK, SHRRRK. Um rugido profundo pôde ser ouvido enquanto na noite escura 10 ou mais pedras grandes, cada uma com pelo menos 1 metro de comprimento e cor de terra, de repente voaram em direção aos lobos do vento, esmagando-os. Mas os Vindvolves rapidamente levantaram a cabeça. Vendo o perigo, eles imediatamente começaram a fugir em alta velocidade. O baque surdo de um impacto. No curto período de tempo antes das rochas atingirem, os lobos do vento foram capazes de responder com uma rapidez incrível. Dos 2 lobos do vento, um teve a perna traseira esmagada, enquanto o outro conseguiu desviar habilmente de cada pedra. Eles fazem jus ao nome de Vindvolves. Eles são tão rápidos. Linley pensou consigo mesmo, enquanto começava a murmurar as palavras para outro feitiço, o feitiço supersônico do tipo vento. Simultaneamente, ele puxou sua lâmina reta de cinzel e então avançou diretamente em alta velocidade contra o lobo do vento ferido e em retirada. Um guerreiro rank 4, auxiliado pelo feitiço supersônico, tinha aproximadamente o mesmo nível de velocidade que o lobo do vento ileso. Naturalmente, o ferido foi muito mais lento que Linley. O lobo ferido fugiu freneticamente aterrorizado enquanto mostrava suas presas. Svi, Svi, Svi. Uma série de facas de ar apareceu do nada e atacou Linley. HRMPH. Todos os lobos têm cabeças duras como cobre e caudas duras como aço, mas suas cinturas são macias como tofu. Linley foi extremamente ágil. Com 3 movimentos simples, ele se esquivou das facas de vento e se aproximou ainda mais do lobo do vento ferido. Como um tornado, Linley chutou com a perna esquerda, avançando violentamente como um chicote na cintura do lobo do vento. Uau! O lobo do vento foi lançado voando pelo chute e soltou um uivo agonizante. Com outro passo, Linley mais uma vez se aproximou do ferido Vindvol. O cinzel reto em sua mão brilhando com uma luz linda, fria e impiedosa, ele cortou o peito do lobo do vento. Linley sentiu como se o cinzel reto em sua mão tivesse atingido um tecido resistente e resistente. Ele só conseguiu cortar, fazendo com que o sangue jorrasse. A cintura do Vindvol é bastante fraca, mas seu pelo é bastante resistente. Ou talvez a melhor maneira de dizer isso é que meu cinzel reto não é afiado o suficiente. Ele pode cortar pedras simples, mas o pelo e a pele de uma fera mágica de rank 4 é um assunto mais difícil. Linley pensou consigo mesmo enquanto cuidadosamente mantinha seu olhar no outro lobo do vento. O outro Vindvol realmente não se moveu. Estava ali parado, olhando para Linley. Dentro de seus frios olhos verdes havia uma aura assassina, e grunhidos baixos vinham constantemente de sua boca. Se o lobo do vento não estiver ferido, então apenas com base na minha destreza como guerreiro rank 4 não há como matá-lo. Isso é apenas um sonho. Linley sabia muito bem que Vindvolves era especializado em velocidade. Se ele não tivesse sido ajudado por um feitiço de vento, ele não seria capaz de igualá-lo em velocidade. Linley imediatamente começou a murmurar as palavras para outro feitiço, mas no meio do caminho, seu rosto mudou repentinamente. Não é bom. O uivo baixo do lobo do vento ecoou em todas as direções, e foi acompanhado por uivos de todas as direções também. Linley varreu o olhar pela área e ao fazê-lo, foi recebido por um par de olhos verdes frios após o outro, escondidos na escuridão. Não é apenas um Vindvol, é uma matilha. O coração de Linley apertou imediatamente. Até mesmo Beb, que até agora estava sentado de lado e fingindo tédio, sentou-se, todo o seu pelo se endireitando enquanto olhava cuidadosamente em todas as direções. Chefe, parece que está ficando perigoso. Vovô do Erren, sua previsão foi muito presciente. Uma expressão amarga estava no rosto de Linley. Na Cordilheira das Feras Mágicas, encontrar um bando de lobos do vento era tão letal quanto encontrar uma fera mágica extremamente poderosa. Presciente minha merda. Eu estava falando sobre encontrar um bando de dezenas de milhares de lobos do vento. Numa situação como essa, a menos que você possa voar, não há como sobreviver. A situação atual é um pouco melhor. No máximo são 20 ou 30. A voz de Duerrin Covart era casual, mas seu rosto era solene. Mas Linley, você deve entender, sou apenas um espírito sem qualquer força mágica. Eu não posso te ajudar. Está tudo nas tuas mãos. Linley se sentiu miserável. 20 ou 30 Vindvolves, todos pelo menos do 4º rank. Os Vindvolves são muito rápidos e podem usar ataques mágicos. Sou apenas um mago rank 5. Linley sentiu uma enorme pressão. Neste exato momento, os uivos dos lobos do vento ao redor cessaram. De dentro do bando de Vindvolves, 2 Vindvolves de constituição extremamente poderosa saíram. Em termos de tamanho, eles eram pelo menos uma categoria de tamanho maior do que os Vindvolves anteriores que Linley tinha visto. Aquele que teve a sorte de sobreviver caminhava respeitosamente ao lado desses 2, e até choramingava em voz baixa, dizendo alguma coisa para eles. Seu corpo e até mesmo seus olhos eram uma categoria maior que os outros.
Isso deixou Linley ainda mais nervoso quando começou a considerar o que fazer a seguir. Estas são definitivamente elites entre os Vinvolves. No mínimo, eles estão no 5º posto. Espero que eles não sejam do 6º rank. O coração de Linley estava apertado e ele rapidamente começou a pensar em como lidar com esses oponentes. Mesmo que eles fossem apenas do rank 5, um par de lobos do vento do rank 5, com a ajuda de um bando de feras mágicas do rank 4, todos atacando Linley. Linley não se sentia muito confiante. Até mesmo um Vinvol de rank 4 tinha a mesma velocidade que o máximo absoluto de Linley. Muito provavelmente, mesmo usando o feitiço supersônico, Linley não seria capaz de se igualar a um lobo do vento rank 5 em velocidade. Os dois principais Vinvolves encararam Linley com seus olhos frios, uma intenção assassina emanando deles. Parece que terei que fazer tudo desta vez. Cercado por uma matilha de lobos, a testa e as costas de Linley estavam encharcadas de suor frio. Com o coração apertado no peito, ele começou a entoar um feitiço mágico com velocidade ainda maior. Oh! Dos dois líderes claros da matilha, um deles soltou de repente um uivo baixo. Imediatamente, os 20 ou 30 poderosos lobos do vento avançaram, tão rápido quanto o vento. Com suas presas brancas à mostra, eles rosnaram para Linley enquanto corriam. Ao mesmo tempo, mais de 100 lâminas de vento verde escuras apareceram do nada, carregando grande poder dentro de cada lâmina. Livro 3, Cordilheira das Bestas Mágicas, Capítulo 12, Matilha de Lobos, Parte 2. Linley estava atualmente cercado por cerca de 20 lobos do vento, e mais de 100 lâminas de ar verdes e profundas praticamente prenderam Linley, impedindo de fugir. Não havia como fugir. Linley mudou de repente. Em alta velocidade, ele se lançou do chão e, como uma flecha, disparou no ar, com o objetivo de pousar em um galho robusto de árvore. Mas porque simplesmente havia muitas lâminas de vento, mais de 10 delas ainda pousaram no corpo de Linley. Svi! As lâminas do vento cortaram a robusta armadura de couro de Linley, tirando-o do curso no ar. Linley agarrou freneticamente um galho grosso de árvore e, com uma cambalhota, virou-se para a árvore e começou a subir. Só depois de subir apressadamente 20 ou 30 metros é que ele parou e olhou para baixo. Isso foi realmente perigoso. Linley soltou um suspiro. Neste momento, o corpo de Linley estava impregnado com uma camada de armadura semelhante à pedra que, por sua vez, era coberta por uma camada de essência elementar da terra que emanava um leve brilho rochoso. Magia estilo terra, Earguard. O Earguard exigia que o usuário fosse pelo menos um mago rank 5. Quando os magos do 5º e 6º rank usaram este feitiço, eles usaram uma grande quantidade de essência elementar da terra para formar uma armadura rochosa que tinha habilidades defensivas bastante fortes. Poderia defender contra múltiplos ataques de um oponente do mesmo nível. Esses feitiços de faca de vento possuíam apenas a força do 3º ou 4º rank. Roar! Um uivo feroz dividiu o ar. Linley olhou para baixo e viu que o vento estava começando a se acumular sob os pés daqueles 20 lobos do vento. Todos eles de repente saltaram no ar, com os dois líderes conseguindo saltar 10 metros, pousando em um grande galho. Suas garras poderosas cravaram-se no galho, dando-lhes uma base muito estável. Os lobos do vento possuíam um tremendo senso de equilíbrio, então subir em árvores não era muito difícil para eles. Não tenho medo de vocês subirem em árvores. Só estou com medo de que você não suba. Linley sentiu o sangue em suas veias começar a ferver. Quanto mais perigosa a situação era, mais potencialmente letal ela era, mais animado Linley ficava. Em termos de habilidade de escalada, os Vinvolves eram um pouco inferiores aos humanos. Linley escalou agilmente de uma árvore para outra, enquanto a matilha de lobos do vento uivava de fúria enquanto perseguiam. Nas regiões externas da Cordilheira das Bestas Mágicas, um bando de lobos do vento era definitivamente a organização mais poderosa que existia. Mesmo a maioria dos guerreiros rank 6, quando confrontados com uma matilha de lobos do vento, optariam por recuar. Afinal, não importa o quão duros eles fossem fisicamente, mesmo o corpo de um guerreiro rank 6 não suportaria um golpe direto das garras de um lobo do vento. Linley e os cerca de 20 lobos do vento começaram um jogo de esconde-esconde nas árvores. Os dois líderes do Vinvol eram mais rápidos que Linley, e então Linley não teve escolha senão mudar constantemente de direção para se esquivar. De repente, os Vinvolves líderes dispararam numerosas lâminas de vento, e Linley imediatamente foi forçado a mudar de direção para se esquivar. Rachadura! Um tronco de árvore foi cortado pelas facas do vento e a árvore começou a tombar. Colidir! As garras de um dos principais Vinvolves alcançaram Linley, arranhando suas costas. A armadura do Earguard tremeu algumas vezes e a essência elementar brilhou e tremeluziu. Colidir! 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 Os líderes do Vinvol eram simplesmente muito rápidos e também extremamente ágeis. Suas garras ferozes alcançaram as costas de Linley várias vezes, assim como sua cabeça e outras extremidades, mas felizmente, como a armadura da Guarda da Terra era formada a partir de essência elementar, ela poderia ser manipulada em termos de forma. Linley também estava usando-o para formar um capacete. Mas sob o repetido ataque dos líderes Vinvol, a essência elementar no topo da armadura estava começando a tremer. Esses líderes Vinvol são simplesmente muito rápidos.
A armadura Airguard não aguentará por muito mais tempo. Rangendo os dentes, Linley subiu cada vez mais alto. Em peso ele era muito mais leve que os Vinvolves, e suas habilidades de escalada também eram superiores. No momento em que Linley atingiu a altura de cerca de 80 metros, os Vinvolves não conseguiam mais subir mais. Tudo o que puderam fazer foi cuspir uma faca de vento após a outra em Linley. Linley se esquivou o melhor que pôde, somente se ele não conseguisse se esquivar ele permitia que seu guarda da terra recebesse o golpe. Se você caísse de tal altura, você não morreria? Linley estava murmurando as palavras de um feitiço mágico. Ser capaz de manter a calma sob uma situação tão perigosa foi algo que Linley conseguiu graças ao treinamento constante de sua fortaleza mental. Colidir. Uma faca de vento bateu contra a armadura do Airguard. Anteriormente oscilando à beira da destruição, a armadura da guarda da terra finalmente se desfez em incontáveis partículas de essência elemental brilhando no ar. Esta faca foi imediatamente seguida por outra, que Linley detectou imediatamente. A maioria dos feitiços de faca de vento desses lobos são equivalentes a um feitiço de mago de terceiro nível. Eles não serão capazes de me matar, já que sou um guerreiro rank 4. Linley continuou a entoar as palavras de seu feitiço, permitindo que a faca de vento cortasse seu corpo. Agite, agite. O sangue jorrou do golpe, quando uma ferida terrível apareceu no peito de Linley, vazando sangue fresco. Linley apenas franziu a testa ligeiramente, continuando a entoar as palavras do seu feitiço. Uau, 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 uau. Mais de 100 rochas afiadas se fundiram, brilhando com a essência elementar da terra. As pedras densamente compactadas dispararam contra os 20 lobos do vento, com 30 pedras centradas nas cabeças dos 2 lobos do vento líderes. Ambos os líderes do Vinvol foram derrubados no chão. As pedras estavam simplesmente compactadas demais. Com um som estridente após o outro, os lobos do vento foram derrubados no chão, um após o outro. Até os galhos das árvores foram quebrados quando caíram. Depois de usar esta técnica, a grande maioria dos Vinvolves foram esmagados no chão. Mas esses lobos do vento eram muito ágeis e seu pelo era muito grosso. Embora tenham sido esmagados para baixo, muitos deles conseguiram se agarrar a um galho de árvore, enquanto outros sofreram apenas alguns ferimentos superficiais. Nenhum deles morreu. Esta lesão parece grave, mas na verdade é apenas uma ferida na pele. Ainda assim, não posso deixar que continue sangrando assim. A mão esquerda de Linley de repente brilhou em chamas, então ele a pressionou contra suas feridas. Um som crepitante pôde ser ouvido e Linley não pôde deixar de estremecer e respirar fundo. O cheiro de carne cozida saiu do peito de Linley. Só assim Linley selou a ferida com chamas, deixando para trás uma cicatriz muito feia. Ao fazer o que foi dito acima, Linley também aproveitou a oportunidade para fugir rapidamente, saltando de um galho de árvore para outro. Em um piscar de olhos, ele fugiu para muito longe e então se jogou diretamente no chão. Linley caiu diretamente cerca de 80 metros, mas como seu corpo estava cercado por um fluxo de ar, sua velocidade de descida não foi muito rápida. No momento em que chegou ao chão, Linley já havia terminado de murmurar as palavras para outro feitiço. Aquele bando de lobos do vento também o perseguiu e logo se aproximaram. Os 2 líderes Vinvol foram os primeiros a se aproximar. Uivando, eles olharam para Linley, um olhar de suspeita em seus olhos gelados. Por que Linley parou de fugir? Essas feras mágicas altamente inteligentes suspeitavam agora que Linley havia preparado alguma armadilha. Gravul, um dos 2 líderes Vinvol soltou um rosnado baixo. Imediatamente, como se respondesse a uma ordem, um Vinvol do 4º rank saltou diretamente em direção a Linley. Linley de repente saltou e apontou para o grupo distante de lobos do vento. Em voz baixa Linley disse, campo de supergravidade. Magia estilo terra. Campo de supergravidade. Este foi um feitiço de estilo terra extremamente aterrorizante. Através do controle e utilização de uma grande quantidade de essência elementar da Terra, este feitiço permitiu ao usuário manipular a força da gravidade em uma área localizada, fazendo com que os oponentes sofressem dramaticamente com o aumento da gravidade. Apenas o mago rank 5 era capaz de utilizar o feitiço campo de supergravidade. E quanto mais poderoso fosse um mago do estilo Terra, mais poderoso seria o efeito que seu campo de supergravidade teria. Estrondo. O próprio ar tremeu. Com Linley no epicentro, uma área circular com um diâmetro de 100 metros de repente começou a brilhar com a essência elementar da Terra. Todos os lobos do vento dentro deste diâmetro de repente sentiram uma força gravitacional surpreendentemente poderosa. Aquele Vinvol que estava atacando Linley também foi afetado por isso, fazendo-o cair no chão no meio do salto. Todos os outros Vinvolves também ficaram bastante chocados. Os 2 líderes Vinvol soltaram uivos furiosos, ignorando todo o resto, atacaram diretamente Linley. Mas claramente, esses 2 lobos do vento agora possuíam menos da metade de sua força original. Sua velocidade foi reduzida pela metade, mas a minha está intacta. A essência elementar da Terra também brilhava e girava em torno de Linley, aparentemente emparelhada perfeitamente com a essência elementar da Terra brilhando sobre o solo. As essências elementares da Terra usadas pelo campo de supergravidade utilizaram certas vibrações únicas.
Cada mago individual do estilo Terra o utilizaria de uma maneira ligeiramente diferente e teria diferentes frequências de vibrações. Se alguém pudesse controlar totalmente as oscilações das essências elementares da Terra, poderia anular a influência do campo de supergravidade. Com a velocidade do oponente reduzida pela metade, sua própria velocidade, comparativamente, era agora muito maior. Lily evitou agilmente os ataques de seu inimigo, enquanto rapidamente começava a murmurar as palavras para outro feitiço. Estrondo, 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 estrondo. Dezenas de lanças de terra surgiram do chão sob os pés dos lobos do vento. Essas pontas ferozmente afiadas penetraram diretamente no peito de 7 lobos do vento, fazendo-os sangrar profusamente. Vários dos outros lobos do vento também foram gravemente feridos pelas lanças de terra. Os 2 líderes Vindvol estavam ficando frenéticos. Dentro da área de efeito do campo de supergravidade, eles tinham menos da metade de sua velocidade original. Eles simplesmente não tinham como parar o ágil e ágil Linley. Se eles lutassem contra ele de frente, poderiam matar Linley, mas simplesmente não conseguiriam chegar perto dele. Baseado na habilidade de Linley como mago rank 5, lidar com eles não foi muito difícil. Um uivo baixo. Sem qualquer hesitação, os 2 líderes Vindvol viraram as costas e correram. Os 10 ou mais Vindvol sobreviventes também fugiram com eles. Cobertos pela escuridão, num piscar de olhos, os lobos do vento desapareceram do campo de visão de Linley. Vendo isso, Linley rapidamente correu e pegou 3 lobos do vento gravemente feridos que não conseguiram fugir a tempo. Colidir, colidir, colidir. Linley acertou 3 chutes sucessivos nos crânios dos lobos do vento gravemente feridos. O som de crânios estilhaçados pôde ser ouvido e os 3 lobos do vento desabaram imediatamente, incluindo 7 lobos do vento que foram esfaqueados no peito pelas lanças de terra. Um total de 10 lobos do vento foram mortos. Mas porque Linley tinha acabado de se esforçar muito vigorosamente, a ferida em seu peito se abriu mais uma vez e sangue fresco começou a fluir novamente. Livro 3 Cordilheira das Feras Mágicas, Capítulo 13 Perigo, Parte 1. Uau! Eles finalmente foram embora. Linley finalmente soltou um suspiro profundo. Linley sabia muito bem que ele só tinha a destreza de um guerreiro rank 4. Envolver-se em combate corpo a corpo com lobos do vento rank 5 era equivalente ao suicídio. Somente usando magia ele poderia esperar sobreviver. Mas se não fosse pelo fato de ele ter velocidade suficiente, como ele teria a chance de lançar qualquer feitiço? Felizmente ele foi bastante rápido e conseguiu esse resultado favorável. Mesmo se um mago rank 6 estivesse presente, ele não teria necessariamente se saído melhor do que eu. Um mago rank 6, em termos de velocidade, não teria sido capaz de se livrar da perseguição daqueles lobos do vento. Quando cercado e atacado por um bando de lobos do vento, ele pode nem ter a chance de lançar feitiços. Linley sentiu ainda mais certeza de que sua decisão de não desistir de seu treinamento físico foi uma decisão muito sábia. Linley olhou para o anel espiral do dragão em sua mão esquerda. Desde que cresceu, ele começou a usar o anel nos dedos. E é bom que eu tenha este anel espiral do dragão. Caso contrário, como eu seria capaz de utilizar tantos feitiços de rank 5? Para o mago médio do 5º rank, depois de utilizar 2 feitiços do 5º rank, eles provavelmente estariam sem força mágica. Mas Linley era diferente. Ele tinha acabado de usar 6 feitiços de rank 5, 3 elencos de Shattered Rocks, um elenco de Super Gravity Field, um elenco de Earguard e um elenco de Arfispear Array. A razão para isso? O Anel do Dragão Enrolado. Nos últimos anos, Duerrin Covart encontrou este anel por acidente. Uma vez, quando Duerrin Covart lançou um feitiço, ele descobriu, para seu espanto, que um feitiço lançado através do anel espiral do dragão exigiria apenas 1/6 de força mágica e energia espiritual para alcançar o mesmo efeito. Claramente, através do anel espiral do dragão, pode-se sentir e manipular mais claramente a essência elementar. Além disso, colocou uma demanda muito menor em energia espiritual e força mágica. 1/6. O que isso representava? Um mago de nível santo normalmente poderia utilizar o terrível feitiço, Tempestade Aniquiladora, uma única vez. Mas com a ajuda do anel espiral do dragão, ele poderia usar o feitiço 6 vezes. Um tesouro tão terrivelmente poderoso fez com que Duerrin Covart ficasse incontrolavelmente excitado. Ele considerou esta descoberta uma bênção da Mãe Terra, razão pela qual chamou o anel de Anel Mundial. O Tesouro Divino, Vordrin. Este foi o nome que Duerrin Covart lhe legou. Com base no que Duerrin Covart havia dito, embora o continente Yulan tivesse alguns tesouros extremamente poderosos que poderiam tornar muito mais fácil para um mago lançar feitiços, não havia praticamente nenhum que tivesse o mesmo grau de efeito que o Anel Mundial. Mas depois de obter este anel espiral do dragão, ao treinar com ele, Linley descobriu algo. Não apenas magia do estilo terra. A magia do estilo vento, e até mesmo a minha minúscula quantidade de magia do estilo fogo, quando canalizada através do anel espiral do dragão, requer apenas 1/6 de essência espiritual e força mágica. Olhando para o anel, Linley sentiu-se cada vez mais feliz. Duerrin Covart também escolheu este momento para aparecer ao lado de Linley. Não olhe para isso. Na minha época, depois de obter este anel espiral do dragão, nunca ousei informar ninguém sobre isso.
Se alguém descobrisse sobre isso, provavelmente um grande número de combatentes de nível santo viria tentar tirar isso de mim. Mas devo dizer que nem eu imaginava que isso também pudesse ajudar usuários de magia do estilo fogo e do estilo vento. Duerrin covarde suspirou. Linley assentiu. No futuro, também nunca ousarei revelar esse segredo. Linley sabia muito bem o quão precioso era esse anel. Se o seu segredo vazasse, muito provavelmente ele seria desmembrado por todos os combatentes de nível santo do continente Yulan. Chefe, você terminou? O pequeno rato das sombras Bebe escolheu falar neste momento. Ele estava parado no topo de um lugar gramado não muito longe dali. Só então, Bebe não se juntou à batalha, apenas assistiu de longe. Linley sorriu. Uau, isso dói. Vendo o ferimento em seu peito e como suas roupas estavam rasgadas e manchadas de sangue, Linley começou a cuidar cuidadosamente de seu ferimento enquanto também usava a essência elemental para fechá-lo. Bebe também estava olhando para o ferimento de Linley, aparentemente bastante preocupado. Chefe, da próxima vez que algo assim acontecer, vou agir. Bebe disse de repente para Linley mentalmente. Não há necessidade, a menos que você acredite que estou em uma situação em que sou impotente para resistir e definitivamente vou morrer. Só então você poderá agir. Caso contrário, qual é o sentido de eu treinar aqui? A voz de Linley era firme e inflexível. Bebe imediatamente não se atreveu mais a falar. Bebe há muito tempo queria se envolver em um massacre, mas Linley nunca concordou. Neste momento, escondido na grama a 30 metros de Linley, uma sombra negra estava emboscada. Agora mesmo, naquela batalha do início ao fim, ele utilizou 6 feitiços de rank 5. Embora os feitiços só tivessem o poder do rank 5, dado que ele foi capaz de lançar 6 deles, ele provavelmente é um mago do rank 6. Sua destreza de combate deveria ser a de um guerreiro rank 4. Com base no fato de que seus movimentos foram auxiliados pela magia do estilo do vento, ele provavelmente também possui afinidade com a magia do vento. Em resumo, um mago de elemento duplo rank 6 e um guerreiro rank 4. A sombra escura distante era calculista. 90% de chance de matá-lo com sucesso. Eu posso fazer o meu movimento. A sombra escura tomou sua decisão. Linley tinha acabado de terminar uma grande batalha. Naturalmente, ele ficaria um pouco mais relaxado. Essa sombra escura ainda permanecia imóvel. Na noite escura, ele não era nada mais do que apenas mais uma sombra. Nem mesmo o pequeno rato das sombras Bebe tinha a menor ideia de que ele estava ali, muito menos Linley. A camada de essência elementar brilhante no chão havia desaparecido. O campo de supergravidade expirou. Agora, a sombra escura que estava emboscada o tempo todo, de repente voou silenciosamente, voando a uma velocidade surpreendente em direção a Linley como uma sombra ilusória. Linley de repente sentiu uma sensação de pânico e imediatamente se esquivou em alta velocidade enquanto virava a cabeça para olhar para trás. Ele viu uma sombra escura apunhalando-o com uma faca afiada, a faca emanando uma luz fria que fez o coração de Linley congelar. Aqueles olhos frios, insensíveis e assassinos na sombra escura também fizeram o coração de Linley apertar. Quão incrivelmente rápido! Linley recuou apressadamente, mas claramente a sombra foi ainda mais rápida. A faca preta brilhante quase alcançou seus olhos. Clang! Linley empunhou seu cinzel reto para bloquear a faca do oponente, e a faca preta do oponente colidiu violentamente com o cinzel reto. Com um som estridente, o cinzel reto foi totalmente quebrado, com alguns fragmentos do cinzel reto cortando o rosto de Linley, deixando linhas de sangue sobre ele. Uau! 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 7 ou 8 lâminas de vento apareceram de repente ao lado de Linley e cortaram a sombra escura. Com base no nível atual de habilidade de Linley, ele era totalmente capaz de lançar subvocalmente o feitiço das pás do vento. Aquelas 7 ou 8 lâminas de vento cortaram a sombra escura, mas assim que entraram em contato com a luz negra que emanava da sombra, todas desapareceram. Que de batalha estilo escuridão! Linley imediatamente fez a dedução. Embora essas 7 ou 8 lâminas de vento não tivessem conseguido bloquear a sombra escura, conseguiram distraí-lo momentaneamente. Linley imediatamente se virou e disparou para frente como uma flecha de arco. A sombra escura tinha reflexos rápidos no entanto e perseguiu Linley, saltando em direção a Linley a uma velocidade ainda maior. No ar de frente para Linley, a sombra escura perfurou Linley com sua faca mais uma vez, ainda mirando diretamente no coração de Linley. Neste momento, no fundo da mente de Linley brilhou a imagem daqueles 5 cadáveres que ele tinha visto pouco antes de entrar na Cordilheira das Bestas Mágicas. Todos os 5 foram mortos com facadas no coração. Morrer. A sombra escura estava totalmente confiante. Sua faca, coberta por um brilho negro, já havia alcançado o peito de Linley. No ar, não havia lugar para Linley ir ou se esconder. A única opção que ele tinha era lançar instantaneamente o feitiço defensivo mais protetor disponível para ele, o Escudo da Terra. Um pequeno escudo de terra, apenas 1/3 do tamanho de um escudo normal, apareceu de repente na frente do peito de Linley. HRMPH. A sombra escura zombou. A faca em sua mão perfurou o escudo a uma velocidade ainda maior. Para alguém no nível da sombra escura, um escudo de terra não representava barreira alguma.
Depois de ter diminuído de tamanho, o escudo da Terra na verdade tinha habilidades defensivas bastante respeitáveis, mas quando confrontado com o ataque desta faca, tudo o que podia fazer era retardá-lo e não pará-lo. Linley sentiu um pouco de dor no peito, pois em apenas alguns momentos a faca perfurou todo o seu escudo de terra. Haar! Um grito agudo e aterrorizante pôde ser ouvido quando o pequeno rato das sombras Beb apareceu de repente próximo ao pulso da sombra escura. A boca do rato das sombras era grande o suficiente para mastigar uma mão humana, enquanto seus dentes afiados eram totalmente capazes de mastigar qualquer coisa. Beb mordeu com força o pulso da sombra escura. Com um grito angustiado, a sombra escura perdeu a mão no pulso. Tudo o que restou foi metade de uma mão, ainda segurando a adaga que perfurou o escudo de terra e penetrou no peito de Linley. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.